Assim se constrói a dívida do Corinthians, assim se constrói a solidez financeira do Flamengo. Se você chegou na bifurcação, você tomou o caminho certo, você vai chegar onde você quer chegar. Tomou o caminho errado, vira o Corinthians. A torcida organizada, a Gaviões da Fiel, ela, não sei se vai dar certo, mas ela tem um plano para pagar o estádio. Sim. Ela está preocupada com o estádio. Os dirigentes não têm plano nenhum. A torcida organizada tem mais consciência da situação do clube do que a própria diretoria. O Bandeira de Melo não fez reestruturação nenhuma. Vamos deixar isso bem claro. Ele desembarca como candidato da oposição 24 dias antes do pleito, quando todo o programa já estava feito. O Bandeira de Melo ele teve uma virtude, da minha visão. Ele tinha a receita do bolo e ele continuou. Eu acho que todo palmeirense deveria ter uma fotinho do Paulo Nobre na carteira, sabe? Um santinho, alguma coisa. Agradecer, porque esse cara foi fundamental. Não fosse ele... Isso é pura realidade, né? Ele foi muito importante para o Palmeiras. Mas eu acho que o mérito assim, é o dinheiro associado à capacidade, ao mínimo de inteligência. O melhor para o meu clube não é só botar o dinheiro, eu ajudar o meu clube a se estruturar. Talvez seja o cara mais importante na história do clube como dirigente. A diferença entre o que fez o Paulo Nobre e os benfeitores do Atlético, né? Eles não estruturaram o Atlético para o Atlético caminhar. Eles investiram, ganharam uma Copa do Brasil. O Brasil pode até ganhar uma Libertadores, Copa do Brasil esse ano, mas não passa nenhuma ideia de solidez mesmo, e o clube não pertence mais ao clube, pertence a essas pessoas. O Paulo vai entrar agora, eu chamo de uma camisa de força financeira. Olha, você vai gastar isso aqui, cara, vai viver com isso aqui, para resolver a tua vida. Porque como é que o São Paulo vai competir com o Palmeiras, gente? O São Paulo vive do que hoje com relação ao Palmeiras? eliminei o Palmeiras na Copa do Brasil 2 anos seguidos. Legal, mas o Palmeiras foi campeão brasileiro. E de novo, pode ser. Então, a diferença é muito óbvia. E a única maneira do São Paulo alcançar esse rival, porque o outro rival nem conta, porque está numa situação terrível. E o Santos está na Série B. É fazer esse trabalho. Agora vai levar um tempo. Está valendo! Começou mais um episódio do Sports Market Makers, o podcast do Market Makers em parceria com a Outfield, que te deixa por dentro de tudo que envolve o mundo de esportes e finanças. E ó, eu sempre falo aqui, o episódio especial, e hoje eu preciso achar um adjetivo melhor que especial. Hoje vai ser histórico, vai ser épico, e daí pra mais, porque teremos 2 convidados, são 2 craques pra gente falar muito do futebol brasileiro. Um deles já participou aqui do Sports Market Makers, ele esteve aqui no nosso 2º episódio, que não é à toa, foi o episódio mais assistido do canal, sabia dessa? Não sabia não, né? Foi pego de surpresa o episódio mais assistido do canal. Estou falando de César Grafietti, um economista aí com mais de 25 anos de estrada. Ele é especialista em finanças e gestão do futebol, também é dono de time, tá bom? Lá do Anadia de Portugal, ali parceria ali com o Roque Júnior, zagueiro da seleção brasileira, histórico zagueiro, e o Grafietti também é o idealizador do relatório Convocados, que é aquele o estudo que faz a análise do balanço financeiro dos 20 clubes da Série A, né? Depois que os times mandam seus balanços financeiros, ele faz um estudo ali muito legal em parceria com a Outfield, que é o que a gente passou no episódio número 2, foi o episódio mais legal aqui, segundo a nossa audiência, do Sports Market Makers. E o nosso segundo convidado, esse aí dispensa muitas apresentações, Mauro César Pereira, simplesmente é um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil, já participou aí de 7 coberturas de Copa do Mundo, final de Champions, trabalhou por mais de 15 anos na ESPN, hoje ele tem o seu canal próprio e também trabalha em alguns veículos como o UOL e Jovem Pan. Então eu falei que o episódio ia ser bom, olha as 2 feras que a gente tem aqui e o que a gente vai falar com esses craques. Com certeza é um conteúdo que você não vai encontrar em qualquer lugar. A gente vai fazer uma pequena análise da evolução financeira dos 2 times aí do futebol brasileiro que vem empilhando títulos nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras, que tiveram aí seus problemas lá para 2013, o que eles fizeram para se reestruturar financeiramente até conseguir chegar aí no topo do futebol brasileiro. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar da situação do Corinthians, essa polêmica envolvendo o presidente do Cuiabá, que o Corinthians estaria aplicando um golpe no futebol brasileiro. Muitas outras informações que estão saindo, falar também um pouquinho de fair play financeiro, sobre liga, sobre SAF, tudo que der tempo a gente vai falar aqui, aproveitando a presença desses 2 craques. E falando em craque, né, também a gente tá aqui com o senhor Pedro Oliveira, que é o professor aqui do Sports Market Maker, já sabia que ele ia dar esse sorrisinho, para falar aqui com a gente, muita coisa legal. Então, ó, agora para começar bem o episódio, já deixa o like, inscreva-se no nosso canal, a gente já tá aí quase com 19 mil inscritos, agradecer todo mundo, inscreva-se, ative as notificações e também inscreva-se na Copa do Condado, porque quando esse vídeo estiver no ar, nós já saberemos todos os times que estarão no mata-mata, tanto da Copa masculina quanto da Copa feminina. Então, campeonato pegando fogo, vai ser muito legal, a gente transmite os jogos com imagem, a minha narração, diretamente do YouTube da Copa do Condado,
É muito legal, então se inscreva lá também. Certo? Marcelo Colaneri aqui falando. Pedrão, o que a gente pode esperar dessa aula de hoje, senhor Pedro? Então, você me chamando de professor diante deles aqui, eu fico até incomodado, né, com o César aí, que é um parceiro já de outros carnavais em várias iniciativas, e o Mauro, que é um cara que acompanha aí há muitos anos, né, toda a trajetória super robusta, incrível que ele teve aí no jornalismo brasileiro, contribuindo muito com tudo que a gente debate aqui, né, cada vez mais aí, sendo muito crítico nas horas que tem que ser crítico, elogiando na hora que tem que elogiar, então acho que vai ser super bacana a gente colocar alguns pontos muito importantes em evidência aqui, meio que fazer um grande apanhado desses primeiros quase 20 episódios aqui, né, que a gente falou muito de SAF, falou muito de responsabilidade financeira dos clubes, falou muito de liga, falou muito de Flamengo e Palmeiras, Corinthians, e acho que hoje a gente debate tudo isso e entra um pouco num detalhe ali, no nível mais granular da informação, do que foi feito, onde a gente está hoje, para onde a gente pode ir. Então, a aula tá 100% com eles hoje aqui, vamos ouvir, né? Boa, Pedrão. Então, eu já queria começar aqui, senhores, agradecendo a presença dos dois, muito obrigado. E o César falou que queria contar como vocês se conheceram, né? Como o César conheceu o Mauro César, né? Vocês já são amigos aí de longa data. O César, pra quem não sabe, não mora no Brasil, calhou dele estar aqui. E o Mauro César, como é amigo do César, então ele conseguiu vir aqui também, esses dois craques. Como é que foi aí, César? Como que você conheceu nosso grande amigo Mauro César aqui? Bom, primeiro, prazer falar com vocês, prazer estar aqui com o Mauro, participar de novo do programa, é sempre bacana, então a audiência que vocês têm é qualificada e ajuda no debate, especialmente o debate fora do que acontece fora de campo. Foi curioso porque no começo do relatório, na época que era do Itaú BBA e tudo mais, eu ia muito à ESPN. Eu acho que era o canal que mais abria espaço para essas discussões já naquela época. E numa das vezes que eu fui, falar, enfim, nem lembro qual era o tema exatamente, uma hora tava sentado ali no bate-bola e tal, e eu não conhecia, só enfim, óbvio, de vista, de acompanhar e tudo mais. E ele foi duro na conversa, né? Perguntas certeiras, pontudas, tal, não sei o quê, eu tentando escapar daqui e dali, mas óbvio, né, fazendo um debate bastante acalorado, bastante produtivo. Termina o programa, né, eu saio, todo mundo sai, aí o Mauro vem na saída do estúdio, e nós ficamos conversando, acho que será uma meia hora. Não sei se nem se lembra, se eu lembro, porque, enfim, nós ficamos meia hora conversando e trocamos os contatos, e desde então, assim, aquela imagem, né, do Mauro incisivo e tudo mais, é uma pessoa super simpática, uma pessoa tranquila, muito, muito cordato, e a partir dali a gente foi construindo esse contato, né, se a gente pode chamar de amigo ou não, mas, assim, um contato muito, muito próximo, assim, respeitoso. E foi legal porque foi a primeira vez que eu tive um contato com um jornalista reconhecido e tudo mais, que parou para conversar comigo. Então eu guardei isso como uma referência bastante bacana. Que história legal. Demais. E agradecer também ao Mauro, como você falou, um jornalista renomado, um dos principais jornalistas esportivos. Obrigado por ter tirado um tempo e estar aqui, viu, Mauro? Obrigado, viu? Não, que eu agradeço o convite e a oportunidade de encontrar o César novamente. Eu me lembro de uma outra passagem lá na ESPN, quando o César lá esteve, e eu sempre lembro isso. Quando os clubes estavam renegociando os direitos de transmissão, né? Mudou aquele modelo, aí fizeram outro inspirado no modelo inglês. Aí o César foi lá e mostrou, olha, o que vai acontecer aqui é o seguinte, o Flamengo agora está mais organizado, isso foi 2016, né? Por aí. O Flamengo deve disputar os títulos, então ele vai ganhar mais pela classificação no campeonato, não vai brigar para não cair. O pay-per-view tinha mudado na época. Isso. Ninguém tinha falado disso. Aí o César falou, mudou o pay-per-view. Media só em algumas capitais, vai medir no Brasil inteiro. O Flamengo tem torcido tudo quanto é canto, vai aumentar o faturamento de pay-per-view. A audiência na TV aberta ele vai ter, então ele vai ganhar mais nas três pontas. No fixo, né? Todo mundo igual, vai ganhar a mesma coisa, vai ganhar mais no pay-per-view e na audiência, e vai ganhar também bem, porque vai ficar ali entre os 3, 4 primeiros, provavelmente. E foi o que aconteceu. Eu sempre digo isso porque, por exemplo, vira e mexe, eu tenho um amigo que torce o Fluminense, que vira e mexe, ele fala, não, porque essa divisão da receita, eu falo, cara, reclama com o Peter Cince, reclama com os caras que passaram lá, eles que acertaram esses contratos aí do Fluminense. Não fui eu que acertou o contrato, não foi você, foram eles que acertaram. E eu sempre lembro quando eles rompem com o Clube dos 13, né, no caso do Rio de Janeiro, os 4, o Maurício Assunção, já falecido presidente do Botafogo, ele capitaneou o rompimento, que começa em São Paulo, com o Corinthians. Exato. E aí, ele, junto com ele, a Patrícia Morim, no caso, Maurício Assunção, Botafogo, Patrícia Morim, Flamengo, Roberto Dinamite, pelo Vasco, e o Peter pelo Fluminense. Eles rompem também com o Clube dos 13 e começam a negociar isoladamente. E nesse momento, aumenta a distância de Corinthians e Flamengo para os demais e tal, ou seja, tudo que aconteceu na questão da distribuição de receitas foi derivado de equívocos. E eu sempre falo, ninguém teve a coragem, a iniciativa, a perspicácia de contratar um cara como o César e falar, César, vem cá, quais são os prós e contras desse modelo, do outro modelo? Não, eles foram lá, não, tem que ser o modelo da Premier League.
E fizeram. E aí aumentou esse gap, essa diferença, e até hoje as pessoas reclamam, né? E esse ano teve um detalhe que eu achei bem interessante, eu explorei bastante isso, eu, utilizando o relatório do César, né? Eu eliminei o faturamento do Flamengo em direitos de transmissão e constatei que o Flamengo faturava mais do que todo mundo, exceto o Corinthians. É empate técnico, a diferença de pouco dinheiro, 6 milhões, uma coisa assim, que é uma quantia pequena, para você estar falando de 1 bilhão e 300. Tirando todo o faturamento da televisão, o Flamengo ainda fatura mais do que todos os outros. Então, o relatório do César, para quem sabe ler minimamente e entender, ele ajuda, inclusive, a derrubar essas lendas, esses mitos. Não, o Flamengo, ele contrata tem mais por conta do direito de transmissão por causa da Mamãe Globo. Isso é uma bobagem, isso é uma besteira colossal. E como muita gente repete isso, vira, entre aspas, verdade. E eu acho que é um desserviço que a imprensa presta, né? E aí é sempre difícil falar sobre isso, no meu caso específico, porque como eu torço pelo Flamengo, o cara acha que eu estou defendendo o Flamengo. E ele não vai lembrar dos tempos que outros dirigentes lá estavam, que a gente descia o cacete todo dia lá na ESPN, eu, Lúcio de Castro, Gabriela Moreira, direto, porque era para bater mesmo, era para criticar, porque era uma grande bagunça, né, que muda a partir de 2013. Então, assim, o César é um cara super importante, acho que no meu trabalho, de outros colegas, como o caso do Rodrigo Capello, né, porque ele sempre é um cara muito solícito, rapidamente ele responde a gente quando tem dúvida. E eu acho o seguinte, tem muito torcedor que não entende. Fala, você é jornalista ou contador? Eu falei, cara, se eu tiver que fazer uma matéria sobre, sei lá, cirurgia cardíaca, eu procuro um cardiologista, ele vai me explicar, eu vou escrever a matéria. Então, toda vez que eu tenho uma dúvida, vira e mexe, eu tenho várias dúvidas sobre esse assunto, eu falo com o César, ele traduz, e a gente consegue com isso, acho que, pelo menos aquela ala da torcida que quer se informar, que quer entender, que se preocupa de fato com a realidade do seu clube, consegue. Então, acho que essa parceria, digamos assim, é muito importante. O trabalho que o César faz e de nós, jornalistas, preocupados com essa questão, que é fundamental, que é a gestão, a parte financeira, que continua sendo desprezada por parte da mídia, que como se estivesse nos anos 70 ainda fala assim, tal time não pode ter esse elenco. Não pode, é o que você pode comprar, você vai ter esse elenco. Né? E também parte da torcida, o que eu acho que é mais grave, né? O torcedor que se permite ser usado pelo dirigente, se permite ser utilizado como escudo, porque o torcedor que não consegue entender que toda a crítica feita a um clube mal gerido é defesa do clube, é pelo bem do clube. Seria uma tolice. Eu sou um jornalista que há muitos anos me dedico, já trabalhei em outras áreas, mas me dedico, inclusive trabalhei na área de jornalismo econômico, trabalhei em Valor Econômico, trabalhei na Forbes, trabalhei em publicações de economia, mas há muito tempo eu estou voltado mais para o esporte. Eu não tenho nenhum interesse em ver os clubes mal. Para mim é muito mais interessante que os clubes estejam bem. Claro. O clube mal é ruim para mim, é ruim para o meu trabalho, né? Então, é complexo isso aí, mas eu acho que é fundamental para o jornalismo esportivo brasileiro o trabalho que o César realiza. E eu acho que esse processo todo, que o Mauro, um dos que começou esse processo de questionar e falar de finanças e falar de... que depois tem o Capello, tem o Rodrigo Matos, tem o Calçado sempre fala um pouco. Agora todo mundo, pelo menos, tenta. E a gente acabou com aquela velha máxima da pergunta de onde veio o dinheiro, né? Que tinha uma época que era assim, de onde você explicava e ainda vinha. Pelo menos essa página viramos, as pessoas, a parte dos jornalistas, não todos, mas parte já começa a entender e o torcedor começa a entender. Então foi uma construção feita aí ao tempo que uma hora parte dela, enfim, como esses outros jornalistas que eu comentei. E acho que é muito legal esse contexto, né? Falando em construção, porque é o que o Mauro falou, né? Todos nós aqui que trabalhamos na indústria, a gente quer ver a indústria crescer, quer ver a indústria melhor, né? E quando a gente critica ou põe o dedo na ferida, ou faz uma pergunta mais pontuda, como o César falou, é porque a gente está identificando alguma situação que pode ser melhorada, pode ser aprimorada, e a gente bate muito nessa tecla aqui. O Marcelão já ouviu a gente falar isso várias vezes, né? Como o Mauro falou, a receita de bolo tá lá fora. A gente tem que olhar lá para fora, esmiuçar o que a Premier League faz, o que a La Liga faz, o que o esporte americano faz, trazer para cá com todas as adequações necessárias, claro, porque a gente tem outro mercado também em outro momento, mas sempre de forma construtiva. E o Mauro faz isso muito bem, o Capello faz isso muito bem, né? A gente, estando na indústria há quase 10 anos, a gente vê uma evolução também da mídia, né? Nesse sentido de entender cada vez mais do aspecto financeiro, que ele está totalmente entremeado com o aspecto esportivo, né? Isso que o Mauro falou agora, super importante, né? Não é porque o meu orçamento ele é de 100, 200, 300 que eu vou achar que eu vou ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores, o Brasileiro. Eu tenho que entender, se o Flamengo tem um poder financeiro muito maior que o meu, o Palmeiras tem um poder financeiro muito maior que o meu, invariavelmente eu vou competir menos com esses caras. E tá tudo bem, né? É o momento do mercado e a realidade que cada um tem para trabalhar. Então acho muito legal esse contexto aí de que a mudança que a gente vem chegando no mercado, ela é geral, né? A mídia também tem acompanhado esse processo. Isso aqui é só o oi, tá? Só no oi, tudo bem? Olha o que a gente já teve aqui de informação legal. Senhores, primeiro papo que eu queria puxar aqui com vocês,
olhando um pouquinho para Flamengo e Palmeiras, né? Lá em 2013, na Bandeira de Melo, assumiu o Flamengo e o Paulo Nobre assumiu o Palmeiras. A gente pode dizer aí que foi uma nova era do futebol. Eles chegaram em clubes que estavam aí numa situação financeira muito complicada, fizeram uma reestruturação financeira e hoje eles conseguem... Só fazer uma ressalva. O Bandeira de Melo não fez reestruturação nenhuma. Vamos deixar isso bem claro. A gestão dele, né? Ok. A gestão dele. Tá. Ele desembarca como candidato da oposição 24 dias antes do pleito, quando todo o programa já estava feito. Essa reestruturação tem o Landim, tem o Valim, tem o BAP, tem o Langoni, já falecido, que foi presidente do Banco Central, tem o Cláudio Prakovic, tem o Rodrigo Tostes, tem uma série de caras que eu posso ter. Tem o Flávio Godinho, que depois se afastou por causa daquela questão pessoal dele, né? Que ele teve que se afastar da vice-presidente de futebol. Ele começou a reunir esse grupo, foi o cara que reuniu esse grupo. Então, assim, o Bandeira de Melo ele teve uma virtude, da minha visão. Ele tinha a receita do bolo e ele continuou. Ou seja, ele não pegou a caneta e começou a contratar jogador caro. Ele manteve aquilo. Isso aí ele foi correto e foi muito atuante na questão do Profut lá em Brasília. Ele até virou deputado, né? Ele ia muito para lá, para Brasília, ele foi muito importante ali. O Profut foi importante para o Flamengo e para outros clubes, porque conseguiu ali dar uma equacionada nas dívidas federais. É só você pagar direitinho que você vai eliminar essa dívida depois de um tempo. No caso do Flamengo, a dívida era absurda. Então, acho que ele teve o seu papel, mas eu acho que é sempre importante frisar, porque esse tipo de coisa... Agora aconteceu com o Fred Luiz. Foi contratado pelo Corinthians, o homem que... Eu vivi isso. Sim. O homem que reestruturou, eu falei, não, coisíssima nenhuma. Ele chegou para trabalhar na área comercial, já durante a gestão inicial do Eduardo Bandeira de Melo. Depois ele viraria CEO. Ele era um cara de outra área. Ele não é um cara das finanças. Não é um cara, vou recuperar o futebol do Flamengo. Então não é ele que vai fazer essa mágica. Mas depois da entrevista que ele deu essa semana no UOL, né? Esse é um dos pontos pontos que eu quero falar mas com a gente vocês. chega lá daqui a pouco. Desculpa te interromper, Imagina, eu quero Você pisou no meu carro. isso. Quando falam que o Bandeira de Melo reestruturou o Flamengo, eu fico louco. Não, eu acho que é um ponto... Porque não foi ele. Sim, né? sim, É apenas a realidade. Sim. Não, é super importante porque é isso, é gestão, né? No fim, a gente teve aqui o Luciano Patiello veio aqui, o Sica veio aqui, né? Os dois muito conectados ao Palmeiras e eles bateram muito nessa tecla, né? Não foi o Paulo Nobre, foi o time que estava lá e muitos estão lá até hoje, né? Nessa continuidade que foi dada pro processo. O Paulo levou pessoas, né? Exato. E essas pessoas fizeram trabalho, só que são quase anônimos para muitos torcedores, né? Para a maioria, talvez. Eu acho que esses processos todos, eles eventualmente nascem de uma pessoa, mas que eles só vão para frente quando você tem, de fato, times e uma mentalidade que é uma mentalidade correta. Né? O Paulo tinha a mentalidade, claro, precisamos reestruturar o Palmeiras, precisamos mudar. Eu conheço algumas histórias que eu não vou contar aqui porque não posso, mas assim, coisas absurdas que ele foi cortando, ele com o Patiello, com o Sica, com a turma toda que estava lá, enfim, com a mudança política que houve. No Flamengo é a mesma coisa, tinha uma equipe, o Bandeira foi o cara que, enfim, ficou ali em cima e garantiu a entrega, de certa forma, é isso que o Mauro fala, né? Não fez bobagem, não garantiu a entrega, melhorou a questão do Profut, tudo. Então, a gente tem que lembrar, a gente personaliza demais as coisas, mas na verdade, assim, é uma simplificação dos processos que são feitos por pessoas, por processos, por regras e por comprometimento com eles. E olhando para esses dois processos, né, tanto de Palmeiras quanto de Flamengo, o que vocês entendem que foi o grande mérito, né, das duas gestões ali, para tirar os clubes da situação falimentar que eles estavam em 2013, 2014, para chegar a dominar o futebol brasileiro como eles dominam aí nos últimos 5 anos? A minha sensação é que o pilar é a seguir o plano, não mudar de rota. O instrumento que cada um usou, se o Paulo Nobre colocou dinheiro no começo, se o Flamengo foi atrás de credibilidade e renegociação de dívida em cima do nome, da estrutura de quem estava por lá, das ideias que foram construídas, os instrumentos eles vão mudar porque os clubes são diferentes. Mas o que era importante temos um plano e vamos seguir este plano de uma forma rígida. Vamos entregar alguma coisa melhor lá na frente. Tanto é que o Palmeiras está no terceiro presidente, né, no terceiro, e eles ainda seguem o mesmo plano. Então, isso ganhou-se uma força tão grande que hoje você não muda mais. Que é o que eu imagino e espero que aconteça com o Flamengo agora nessa nova eleição. Independente de quem ganhar, você tem uma estrutura, você tem um conselho que trabalha de certa forma atuante, você tem ali governança. Então, se você conseguir seguir, e aí é o grande desafio do Flamengo, a mesma linha de construção, talvez você mantenha de fato um clube sustentável no longo prazo. Porque o futebol ele passa por isso. Os clubes eles têm altos e baixos, porque um presidente faz do jeito certo e vem o outro, se aproveita e derruba o clube. Por isso que você tem grandes oscilações, né? O futebol não deveria ter, como não tem na Europa, porque quem tem mais dinheiro vai e segue, porque você tem uma linha mestra. Como você tem muita oscilação, você tem mudanças aqui de perfis competitivos. O grande segredo para mim dos dois é que você, por enquanto, mantém a mesma linha e mantém a mesma coerência de gestão.
Assim, acho que é legal frisar, né? O Palmeiras, de certa forma, teve uma sorte muito grande, que foi o Paulo Nobre, um cara com muito dinheiro, apaixonado pelo Palmeiras, tanto que ele corria de rally, era conhecido como Palmeirinha, né? E não sei se ainda corre de rally. E até usando aquela velha metáfora do pescar, ou ensinar a pescar ou dar o peixe, né? Eu falei isso já para ele uma vez, numa longa conversa que eu tive com o Paulo. Eu falei, cara, acho que sua grande virtude é que você estruturou o clube. Você poderia simplesmente contratar jogadores com o seu dinheiro, endividar o clube, como outros dirigentes fazem e fizeram na história do futebol do país, e tentar ganhar títulos, depois você larga lá e se dane, quem chegar que resolva. Eu já fiz a minha parte, eu dei títulos ao clube. Não, ele procurou trabalhar com pessoas capazes e usou o seu poderio econômico para oxigenar as finanças do clube, né? Eu sempre digo, maravilhoso, qualquer cidadão, o cara deve uma quantidade de dinheiro no banco, no cartão de crédito, pro agiota, onde for, ou não pagou o condomínio, aí alguém chega e fala, ó, quanto você deve? Eu devo tanto, toma aqui o dinheiro, me paga quanto puder. Aí você paga todos os seus credores, organiza a sua vida, você separa ali um dinheirinho todo mês, você vai pagando. O Palmeiras fez isso, quitou a dívida, mas é lógico, é uma facilidade muito grande. Então o Palmeiras teve essa ajuda fundamental. Eu acho que todo palmeirense deveria ter uma fotinho do Paulo Nobre na carteira, sabe? Um santinho, alguma coisa. Agradecer, porque esse cara foi fundamental. Não fosse ele, isso é pura realidade, né? Ele foi muito importante para o Palmeiras. Mas eu acho que o mérito assim, é o dinheiro associado à capacidade, o mínimo de inteligência. O melhor para o meu clube não é só botar o dinheiro, eu ajudar o meu clube a se estruturar. Depois ele sai do clube, se afasta da política do clube, mas acho que ele deixa um legado absurdo de grande. Talvez seja o cara mais importante na história do clube como dirigente, né? Porque ele pega no buraco um time na segunda divisão, quase cai no primeiro ano, é bom lembrar. Sim. Em 2014 o Palmeiras não cai por conta de uma combinação maluca de resultados, fez 40 pontos e não foi rebaixado. Coisa raríssima, né? O Santos, né, vence o Vitória e salva o Palmeiras. Então, foi o primeiro ano, o Gareca era o técnico, pegava jogadores na Argentina de terceira linha, que era o que podia contratar, aí depois começa a mudar. Outra coisa que eu acho que é importante falar do Palmeiras é assim, uma equivocada visão de muitos torcedores de rivais do Palmeiras, de que se a Leila sair, o Palmeiras vai quebrar. Eu acho isso uma tolice. O Palmeiras tem potencial, acho eu, para conseguir outros patrocinadores, ainda mais com as casas de apostas no mercado, que coloquem tanto ou mais dinheiro do que as empresas da Leila hoje em dia. O patrocínio do Palmeiras era disparado maior, até acima do mercado, do que o mercado praticava. Isso uma vez eu entrevistei o Lamar, que é o marido da Leila, e ele falou, eu pago mais do que o mercado, publiquei até na época no meu blog, ele falou, eu pago mais do que o mercado pratica, o dinheiro é meu, eu sou palmeirense, eu quero pagar, eu pago, acabou, todo final. Sócio do Palmeiras. Mas hoje não vejo dessa maneira. Eu acho que se amanhã ela retirar o patrocínio, como até se especula que pode ocorrer, o Palmeiras vai conseguir patrocinadores tão bons ou até melhores. Porque o clube é vencedor, tem torcida, está no principal mercado do Brasil, que é São Paulo, tem uma situação financeira estável, paga em dia. Quer dizer, por que não me associar, se eu sou uma marca, ao Palmeiras? É interessante se associar, como foi para as empresas da Leila, né? Ou tem sido, né? E eles falam sempre sobre isso. No caso do Flamengo não teve esse mecenato, digamos assim, mas teve acho que um entendimento muito importante. Primeiro, acho que um ponto que é importante é assim, você pega um time como São Paulo é um clube fechado que os cardeais elegem lá o presidente, tudo. Não adianta um grupo de sócios se reunir, não vai conseguir nunca tomar o poder. É impossível, porque os caras definem tudo. Tem aqueles conselheiros natos que não saem nunca, né? Se você controla esses caras, você tem o poder. Então é um negócio muito político. O Flamengo, bem ou mal, com todas as coisas absurdas que lá acontecem, ele tem um viés mais democrático. Você consegue lançar uma candidatura e foi o que aconteceu, né? Naquela oportunidade. A Patrícia Amorim fazia uma péssima gestão, depois quando fazem aquela auditoria, a dívida do Flamengo era de quase 800 milhões, 750, 760 milhões. Hoje acho que isso daria perto de 2 bi, né? Corrigido, com multa, juros e tal, algo em torno disso. E então o Flávio Godinho, como eu disse, começa a reunir esse grupo de caras, digamos assim, bem-sucedidos nas suas carreiras, cada um em uma área, eles formam um grupo, aí lançam a candidatura do Valinho Vasconcelos, aí eles impugnaram a candidatura por conta de um penduricalho lá estatutário, não pagou durante um determinado período a mensalidade, uma besteira qualquer, e aí o Valinho chama o Bandeira, que estava, acho que se aposentando na época do BNDES, eles foram companheiros de trabalho no banco, e o Bandeira tinha tempo para se dedicar, e ele vira o presidente. Depois tem uma cisão, mas a receita do bolo ela é seguida. E aí o Flamengo faz o quê? Ele demite o Dorival Júnior, que tinha um gatilho salarial e ia ganhar uma fortuna, falou, não posso pagar isso aqui, você quer ser o nosso técnico, ser o cara que vai trabalhar na reestruturação do clube, mas eu só posso pagar menos. E o Dorival é um direito dele, não, vocês têm um contrato comigo, o Flamengo demite sabendo que vai perder na Justiça do Trabalho, mas até o trâmite rolar, o clube já tinha se organizado para poder pagar a dívida, né? Acertaram depois, né? Tanto que ele voltou para o clube 2 vezes.
Aí você tem o Wagner Love, o Wagner Love é um jogador que foi campeão da Copa América anos antes, pelo titular, em 2007, com o Dunga. Em 2013, ele era um jogador. Em 2015, ele foi campeão brasileiro jogando bem no Corinthians. Em 2015, ele era um dos principais atacantes brasileiros, com o mercado lá fora. E o Flamengo devolve ele para o CSKA, porque não tinha como pagar. E o dinheiro que tinha pago ficou meio como se fosse um empréstimo, né? Então o Flamengo foi cortando na carne. Todos aqueles jogadores eram jogadores emprestados. André Santos, Chicão, que o Corinthians não queria mais, o Felipe já estava lá, o Brocador já tinha chegado no ano anterior, Marcelo Moreno foi reserva do Brocador, foi emprestado, Elias foi emprestado. A história do Elias, por exemplo, quando acaba o período de empréstimo, o Sporting de Lisboa pede 8 milhões de dólares, ou de euros, não tem, 8 milhões. O Flamengo fala, não tenho esse dinheiro, obrigado, Elias, desculpa, não tenho como te contratar, tem a menor condição de pagar esse dinheiro, obrigado. O Corinthians fala e contrata. Assim se constrói a dívida do Corinthians, assim se constrói a solidez financeira do Flamengo. Eu não posso, eu não vou ter. O Corinthians quer nada. O cara tá jogando bem lá, vamos trazer de volta. Já jogou bem aqui, leva de volta. Se você analisar, o Elias jogou até bem no Corinthians, mas não era fundamental. Mas quando você não pensa, contrata como se não houvesse amanhã, e foi o que aconteceu. Então acho que a diferença é que o Flamengo não teve digamos assim, esse suporte de uma pessoa, né? É uma equipe. Mas também tem uma vantagem do Flamengo ter um potencial que no outro clube tem, né? Uma torcida nacional, talvez só o Corinthians tenha. Não faz porque não quer, né? Uma recuperação. E que ajudou bastante. Aí surgem muitas falácias hoje, assim, para tentar justificar o fato dos clubes não fazerem o movimento igual, né? Que, não, agora é diferente, o futebol está mais difícil. Naquele ano, 2013, o Cruzeiro já começava a sua derrocada financeira com um time muito caro, que ganhou 2 brasileiros, né? O Botafogo tinha o Seedorf. E ali começava a se endividar a ponto de, um determinado momento, aparecer no relatório do César como o clube mais endividado do país, com 800 e tantos milhões de dívida. Com o faturamento. São Paulo começou uma alavancagem grande. Exato. Não era essa brincadeira que as pessoas imaginam. E o Flamengo ganha a Copa do Brasil de forma surpreendente. No primeiro ano em que voltam os clubes da Libertadores, ele passa pelo Goiás, que foi um dos 5 ou 6 mais bem colocados no Brasileiro, elimina bate o Atlético Paranaense no final, que tinha eliminado o Grêmio e o Inter, que ficam bem colocados no Brasileirão, e o Botafogo, que foi também, brigou pelo título e tal, depois caiu, né? Também o Flamengo eliminou com goleada. Aquilo foi um negócio surpreendente. Eu até acho, às vezes eu penso, cara, como é que o Flamengo ganhou aquele negócio ali? Parece até uma coisa meio do destino, assim, olha, vocês estão trabalhando direitinho, estão fazendo certo, vocês vão ganhar um presente. Ninguém acredita que vão ganhar, porque o time era ruim, né? E ganhou aquele negócio, ganhou aquela Copa do Brasil. É como se fosse um prêmio mesmo do destino. O time continuou sendo um time fraco, teve o campeonato seguinte ruim, depois foi eliminado em 2014 pelo Atlético tomando a goleada de 4-1 e já tinha mais contratações. Então, assim, mas cada um do seu modelo, os dois seguiram, né? Como o César falou, o Palmeiras muda de presidente, mas ele continua no prumo e o Flamengo continua também. Aliás, com todas as ressalvas que eu faço à gestão do Landim, especialmente no futebol e algumas outras questões que eu acho bem controversas, o Flamengo saiu de 400 e poucos milhões para 1,3 bi. Então ele também soube, na gestão dele, alavancar a receita do clube, que não sei se chegou no teto ou não, o tempo vai dizer, tem gente que acha que não, que pode chegar mais longe, e isso também acho que é bem significativo também. E acho que o Mauro tocou em vários pontos muito legais, e os números não mentem, né? Sim. Se a gente for colocar em números, e esse período de 2013 a 2016 ele é bem emblemático, se a gente analisa os últimos 10 anos de finanças do Flamengo, né? Porque até olhando a colinha aqui que a gente analisa lá na Outfield, de 2013 a 2016, o Flamengo gastou apenas 76 milhões de reais em contratações de novos atletas. E nesse mesmo período ele reduziu o ratio, né, a proporção de dívida líquida sobre EBITDA de 6 vezes para 1 vez. Então, o que quer dizer? Sobrou mais dinheiro no caixa, eu estou usando esse dinheiro para reduzir meu endividamento, para que lá na frente eu tenha mais capacidade de investir no meu core business. Aí a gente olha para a janela seguinte, de 2017 a 2023, o Flamengo investiu 1 bilhão e 300 milhões em atleta. Nessa última geração aí com o Landim, investindo em contratações mais caras, e se fortalecendo, se estabelecendo como uma força predominante no futebol. O Palmeiras pelo mesmo caminho, né? Tanto que se a gente olha, como o Mauro falou aí, a tabela do Campeonato Brasileiro, 2013, 14 e 15, Flamengo e Palmeiras estavam ali no meio da tabela. A partir de 16 em diante, eles estão sempre, se eu não me engano, a pior colocação de um dos dois foi o Palmeiras, que ficou em 7º em um dos anos, mas sempre ali entre os 3 primeiros. Então isso mostra que tomamos remédio amargo, seguramos a onda ali por alguns anos, mantivemos a disciplina financeira, a continuidade, que é o que vocês estão falando, e o resultado vem. E aí eu acho que o Mauro tocou num ponto super importante, puxando um gancho aí pro time do Marcelão, né, que se o Flamengo não faz isso lá atrás, muito possivelmente a dívida do Flamengo estaria onde está a dívida do Corinthians hoje. Ou maior. Ou maior. E aí a importância de inverter a roda, né, César? E se o Corinthians segue a tendência, porque nesse momento o Corinthians era o clube
em melhor posição na estrutura. Era mesmo. Era maior receita, vinha de conquistas, né? Tava numa tendência que hoje, se tivesse seguido a regrinha, né? Hoje ele seria mais do que o Flamengo, provavelmente, né? Ou seria próximo que o Flamengo, enfim, mas tomou o caminho errado. Então é isso, você chegou na bifurcação. Você tomou o caminho certo, você vai chegar onde você quer chegar. Tomou o caminho errado, vira o Corinthians. Então, é o que passa com o Corinthians hoje. Então, de novo, a receita tá aí. Você vai mexer um ingrediente aqui, outro ali, mas a receita tá pronta, é só seguir. Que é um pouco do que o São Paulo tenta fazer agora. Acho só que tem uma questão. E algumas comparações até com outros clubes. O Flamengo tinha uma estrutura dentro do clube de pessoas capacitadas para construir este processo. O Palmeiras deu muita sorte de ter o Paulo Nobre, que era um cara que conseguiu construir uma estrutura, pensar e conseguiu montar uma equipe com dinheiro, mas conseguiu montar uma equipe. O Atlético Mineiro tinha dinheiro, aparentemente tinha pessoas, optou pelo mecenato e assim, até agora não retomou um caminho, você fala de conquistas, teve um pico, porque não teve um projeto de longo prazo. Né? O Corinthians talvez não tenha pessoas, e aí essa talvez seja a grande dificuldade. Então, não tem dinheiro, não tem pessoas, não tem a capacidade de enxergar que o planejamento é necessário. Então, não adianta, o nome do clube sozinho não vai fazer nada, se você não tiver pessoas por trás que resolvam o problema. Então, talvez a grande dificuldade do Corinthians hoje para sair desse cenário é o que sobrou para o Palmeiras e para o Flamengo, especialmente, que é ter pessoas com objetivos, com ideias e com capacidade de implementar essas mudanças. O que me impressiona quando, assim, além da inexistência de pessoas capacitadas com esse interesse de reestruturar o clube, é não aproveitar os exemplos bem-sucedidos. Eu imagino que São Paulo vai entrar agora, eu chamo de uma camisa de força financeira. Olha, você vai gastar isso aqui, cara, vai viver com isso aqui, para resolver a tua vida. A partir do ano que vem deve ser assim, né? Tá num trâmite ainda, né? Mas aprovando todas as etapas, é o que vai acontecer com São Paulo. Eu até comento sempre isso, falo até com os amigos são paulinos, especialmente. Cara, o São Paulo tem que se comunicar muito bem com a sua torcida. Isso a gestão do Bandeira de Mello fez bem. Toda vez tinha boa notícia, reduziu a dívida um pouquinho mais. Resolvemos isso, aquilo. Eu me lembro de fazer matéria sobre, por exemplo, o Flamengo, em um dado momento, saiu do ato trabalhista. Porque ele tinha centenas de ações na Justiça do Trabalho. Então, o ato trabalhista, para quem não sabe, você todo mês, é uma conta jurídica, né? Você põe um dinheiro todo mês. Quando faz um acordo ou perde uma causa na Justiça do Trabalho, já tem o dinheiro, lá já sai direto para a conta do sujeito. O cara vai lá, leva o dinheiro e vai embora. O Flamengo, em dado momento, saiu do ato trabalhista, que não tinha quase mais ação nenhuma na Justiça. Não precisava mais fazer aquele aporte. Aquilo era inimaginável no começo desse processo todo. Todo mundo colocava o Flamengo na Justiça e ganhava. O Flamengo não pagava as pessoas. Vai perder, não tem jeito. Então, e tudo isso era ou divulgado oficialmente, ou alguém vazava para um repórter, tudo, olha, tem isso aqui, é matéria, é interessante, você vai lá e publica. Eu publiquei, o Rodrigo Matos publicou, outros colegas publicaram. Então o torcedor vai tomando conhecimento, pô, tá acontecendo alguma coisa. Se fosse um doente, é como se alguém ficasse toda hora mostrando os exames. Olha aqui, ó, traduz, ó. Melhorou isso, melhorou aquilo e tal, essa taxa estava ruim, agora está boa, tá, mais um pouquinho aqui vai melhorar. Então você percebe que seu clube não está mais na UTI, ele está saindo daquele perrengue todo e está começando a ficar saudável. Quando o torcedor percebe isso, e o torcedor do Flamengo, acho que demonstrou isso, ele apoia. O do Palmeiras é a mesma coisa. Ele apoia, ele percebe. E agora você tem um exemplo. Olha, não estamos fazendo que nem eles, nós vamos chegar lá. O São Paulo tem tudo para dar certo. Agora, vai ser difícil. Se não se comunicar bem, aí vai ter sempre alguém que vai dizer, não pode ter esse time, tem que contratar. Inclusive, no São Paulo, houve um episódio do início de temporada, há uns 3 anos, né? Que o Muricy e o Ceni colocaram, isso saiu toda a imprensa, colocaram a continuidade deles no clube, vincularam a contratações. Exato. Chegaram a dizer, o Corinthians contrata. Peraí, acho que foi o Muricy que falou. Foi. Contrata desse jeito. Quer dizer, ele deveria falar o quê? Não, nós temos que fazer como o Palmeiras, como o Flamengo. Não, usar o Corinthians como exemplo. Então ainda tem isso, nomes importantes dos clubes que às vezes não entendem a relevância de uma reestruturação como essa. E que isso vai levar algum tempo, não vai ser em 6 meses. Vai levar alguns anos, eu imagino, não sei quantos. Mas quando terminar, você vai ver uma luzinha no fim do túnel. Porque como é que o São Paulo vai competir com o Palmeiras, gente? Para usar o rival, o rival local, bem sucedido, né? Não vai competir. Mas ganhou a Copa do Brasil. O Palmeiras pode ganhar o trio do brasileiro agora. Igualar o São Paulo. O Palmeiras ganhou nesse tempo 2 Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Fora a Recopa, a Supercopa, Campeonato Paulista, ele é tricampeão. A diferença é grande. Mesmo que o São Paulo vive do que hoje com relação ao Palmeiras? Eliminei o Palmeiras na Copa do Brasil 2 anos seguidos. Legal, mas o Palmeiras foi campeão brasileiro. E de novo pode ser. Então a diferença é muito óbvia. E a única maneira do São Paulo alcançar esse rival,
porque o outro rival nem conta, porque está numa situação terrível. E o Santos está na Série B. É fazer esse trabalho. Agora vai levar um tempo. Eu não sei, a minha dúvida é se as pessoas entenderão e se o clube vai se comunicar bem com a sua torcida a ponto dela entender que o clube está saindo aos poucos de um buraco financeiro, que a dívida está em 800 e tantos milhões, com uma receita de 600 e alguma coisa. Quer dizer, às vezes a dívida do São Paulo, eu acho enorme, né? A pessoa fala, não, o São Paulo não deve tanto, porque você compara com o Corinthians. A dívida do Corinthians é um negócio que não tem cabimento. Então parece, o outro está muito mal, mas é uma dívida elevada. Né? E que pode ser reduzida. E tratá-la agora é fundamental, né? Quanto antes você trata. Tem uma coisa que é importante. A gente fala que o Flamengo não tem mais dívida, o Flamengo não tem dívida bancária. Mas o Flamengo tem dívidas de contratação de jogadores, enfim, são dívidas grandes. E algo que eu sempre digo o Flamengo, o Palmeiras, as dívidas que eles têm hoje são olhando para frente. Né? Eu tô dívida de contratação para eu disputar o campeonato hoje, amanhã, depois e continuar ganhando títulos. Os outros estão olhando e pagando dívidas do passado. Sim. Elas não dão retorno nenhum. Sim. Né? Você só está resolvendo juros, problemas do passado, enfim, você não consegue olhar para frente. Então, quanto antes você começa esse processo, mais rápido você vai começar a olhar a sua estrutura para frente e não para trás. Né? Então, isso é fundamental. Tem em mente. E coloca uma pressão sempre, e cada vez mais, até para ser competitivo, na estrutura esportiva do clube. Então, assim, não dá mais vou contratar o Elias porque saiu do Flamengo. Eu vou contratar aquele jogador mais eficiente, que está enquadrado no meu sistema de scout, que vai ser útil para a minha estrutura, no melhor preço possível. Então, talvez, muitas vezes, a própria estrutura esportiva não usa esse argumento de vamos ser eficientes, talvez porque não saiba ser eficiente. Talvez a gente tenha, e o futebol traz muito disso, tem muita gente boa pra caramba no futebol. Não são. Vamos contar, o futebol não é um lugar de gente muito boa. Tem muita gente ruim trabalhando no futebol em todas as áreas. Aí todo mundo relativiza, não, o cara é gente boa, é bom. Não é. Se fosse bom, todos os clubes estariam bem. A gente está com dificuldade em boa parte dos clubes brasileiros. Então, acho que para fechar isso, a gente precisa tomar cuidado com as dívidas, porque elas realmente vão impactar a vida de muito clube daqui para frente e vão continuar deixando quem já está pronto. Fortaleza, por exemplo, vai continuar sendo Fortaleza todo ano, com projeto, sem dívida e tudo mais. Então é importante olhar isso como fundamental para o clube que quiser seguir competitivo daqui para frente. Eu acho que aí tem um papel da imprensa muito mal executado por boa parte dos colegas. Por exemplo, no ano passado, o Fluminense ganhou a Libertadores, eu vi várias pessoas elogiando a gestão do Mário Bittencourt. Aí você vai ver o relatório do César e vê que a coisa não é bem assim. Sim. E o Fluminense, ele teve, se não me falha a memória, 60 e tantos % do seu faturamento foi de direito de transmissão. Que é a premiação, porque ganhou a Libertadores e tal, avançou aqui, ali, o Campeonato Brasileiro. Esse ano vai ser um desastre com a campanha que o Fluminense está fazendo. Eu fico imaginando como é que vai ser o relatório do ano que vem, a situação do Fluminense. Né? E com vários jogadores caros, não paga multa, mas tem salários altos, caras que são donos dos direitos, então o cara negocia um salário que é alto. Sempre tem luvas, né? Tem luvas, sempre tem comissão, não sei o quê. Tudo isso vai onerando o clube. Né? E como ganhou, assim, como se fosse proibido criticar quem ganhou. Isso é um defeito gravíssimo da imprensa esportiva do Brasil. Ganhou, então você tem que elogiar. Não, ganhou, palmas, legal, mas peraí, aqui tem um problema. Porque você não quer falar no dia do título, fala no dia seguinte, 2 dias depois, uma semana depois, mas tem que falar. Como eu faço isso, muitas vezes as pessoas não entendem e acham que é clubismo, é porque não é seu time, é uma bobagem tremenda. É pura realidade. Agora, isso acaba vindo à tona cedo ou tarde, não tem como. Eu comparo isso a apertar uma mola. Você vai ficar segurando a mola até na hora que você cochilar, que você vai cansar, ela vai dar um pulo cada vez mais alto. Não tem jeito. E você observa isso. O Fluminense ano passado foi elogiado. Agora, quantas pessoas procuraram entender mais profundamente qual era a situação do clube, né? Para conseguir ter aquele time e ganhar aquela competição? E você vê, e ganhou sempre do fio da navalha, né? Passou raspando pelo Argentino Júnior, pelo Internacional e tal, até a final. Teve momentos ali que parecia que o Boca poderia ganhar, foi um jogo difícil, ganha na prorrogação. Imagina se perde. Quer dizer, e isso também é uma coisa que persiste no futebol brasileiro. A aposta, né? Você aposta, não, eu vou investir, se eu ganhar, eu vou ter a premiação, vai dar certo. Não dá para ser assim. Eu acho isso de uma inconsequência tremenda. Infelizmente tem muita gente que pensa assim ainda, né? A gente ouve muito dirigente de clube. Mas falou. Se eu ganhar a Copa do Brasil esse ano, tá tudo resolvido. Então, mas o que você falou, tem muita gente que é ruim. Para mim, isso é uma má gestão. Total. Como é que você vincula isso? É que você entrou num cassino, você está jogando com o futuro do clube.
Nos números do ano passado isso ficou claro, né? São Paulo e Fluminense ganharam Copa do Brasil e Libertadores, são premiações grandes, e maior parte do dinheiro, pelo menos metade do dinheiro, foi para os jogadores. Então aquela ideia de, não, vou ganhar, vou fazer mais receita, vou resolver. Não resolve. A maior parte já vai, vira custo, vira saída de dinheiro. Então é só um argumento para você poder gastar mais e tentar ganhar o título, que fica pelo título e não pela parte financeira. Eu lembro no episódio que a gente fez com você, César, foi em junho, né? 4 meses atrás, e você falou... Eu perguntei o time que estava na situação mais complicada, você falou hoje é o Corinthians, mas também muito preocupante a situação do Fluminense. Então, há tempos você já vem cantando isso, né? Ô, Pedrão, antes da gente entrar aqui no assunto do Corinthians, o Mauro tocou também no ponto agora da negociação do São Paulo, até com o Outfield, que você participou ativamente. Então, explica aí brevemente pra gente o que vai ser esse FDIC aí do São Paulo. Acho que o Mauro tocou num contexto super interessante, assim, né? A gente tá falando aqui que Palmeiras e Flamengo inauguraram essa nova era do futebol brasileiro e a receita de bolo tá lá dada. E o César tocou no nome do Fortaleza, que a gente sempre fala de uma gestão super qualificada. O Atlético Paranaense, por mais que esse ano no campo, né, tenha escorregado um pouco aí, tá disputando um cenário de rebaixamento que não disputava há muito tempo, mas é uma gestão super organizada também. O São Paulo é um dos clubes que despertaram para isso, né? Assim, a forma de fazer futebol mudou, e como o César falou, ou eu mudo agora ou eu vou ficar para trás. Porque a boca do jacaré tá abrindo, eu não consigo mais competir em pé de igualdade com o meu grande rival aqui, que é o Palmeiras, eu não consigo competir com o Flamengo, financeiramente falando, claro. A gente começou essa conversa com eles há quase 2 anos, na gestão do Júlio Casares, entendendo que precisava colocar esse cenário de disciplina financeira, da mesma forma que Flamengo e Palmeiras fizeram, para que o clube elimine o passivo financeiro dele, que é um passivo caro, né? O São Paulo gastou ano passado em juros quase 100 milhões de reais, que é mais do que o São Paulo gasta com categoria de base, é quase 3 vezes o que o São Paulo gasta com a base anualmente. Então, assim, você tá só enxugando gelo, né? Você tá pagando juros, mas não tá diminuindo o principal, que é o que o Mauro falou, a dívida continua aumentando. Então você precisa fazer o quê? Gastar menos, né? Como todo mundo aqui tem a sua gestão pessoal de finanças, você vai gastar menos para eliminar a dívida no banco, para sobrar mais dinheiro na minha conta bancária e aí lá na frente eu poder ter capacidade de voltar a investir no futebol, que como o Mauro falou, é essa quase que camisa de força, né? Essa visão de governança que o clube tá colocando para funcionar agora. E de novo, pegando o exemplo positivo do que Palmeiras e Flamengo fizeram, claro que dentro da realidade do São Paulo, e aí num novo momento do futebol brasileiro, então a gente discutiu isso muito lá com o clube internamente também, que hoje, para um clube como o São Paulo, com a capacidade de geração de receita do São Paulo, pode ser até mais rápido fazer esse processo do que foi para Palmeiras e Flamengo lá atrás, porque o mercado tá maior, as receitas estão maiores, o São Paulo consegue negociar um name rights com a Mondelez, consegue negociar um contrato de patrocínio maior do que o Palmeiras e o Flamengo tinham lá atrás. Mas nada disso funciona, como o Mauro e o César bem falaram, se não tiver disciplina financeira. E esse é o ponto que a gente exaustivamente debateu com a gestão, com todo mundo, né, dentro do clube, não só com o futebol, mas com todos os departamentos. E o clube está muito alinhado para isso. Agora a gente entra na fase de execução do projeto mesmo, né, com um fundo estruturado, com aporte de capital acontecendo, e vamos trabalhar a 4 mãos junto com o clube para que ao longo desses próximos 4 anos e meio, tudo que a gente desenhou e que a gente está falando aqui aconteça na prática, a gente chegue em 26, 27, 28, depois 29 e 30 com São Paulo num nível mais próximo de Palmeiras e Flamengo, para não dizer que possa chegar num nível igual ali lá na frente. E a gente fala de camisa de força e tudo mais, estou falando de 350 milhões de gastos com futebol, que provavelmente, certamente, tá entre as 10 maiores folhas e custos do futebol. Então, ninguém está falando que o clube vai ficar sem dinheiro. Tem dinheiro para gastar. Precisa saber gastar, precisa saber fazer. E aí é o outro desafio, ter capacidade de usar bem o dinheiro. Mas, vamos lá. Não tem nenhum sacrifício. É muito menor até o sacrifício, eu concordo com você, Pedro, do que foi com o Palmeiras e com o Flamengo lá atrás, né? Você parte já de um nível de receita muito maior que tinham esses clubes na época. Não pode ficar apostando em Rames Rodrigues. Isso. Aí é queimar dinheiro à toa. Senhores, queria falar um pouco agora do meu time. Mauro, não sei se você sabe, eu sou corintiano aqui, eu sempre falo isso nos episódios. E recentemente aí tivemos uma polêmica envolvendo aí o presidente do Cuiabá, que falou com todas as letras que o Corinthians está aplicando um golpe no futebol brasileiro, né? E tá ali questionando o valor do Ranieri, que contratou o Memphis, seria um valor muito inferior que ele ia pagar a contratação do Ranieri. E eu, como o Mauro César, que é flamenguista, mas também quando precisa falar mal, vai falar mal, obviamente, eu senti um pouco de vergonha alheia da fala do Fred Luz, sendo bem sincero com vocês. O Fred Luz, né, para quem tá em casa não acompanhou, é o CEO do Corinthians, ele falou que teve um descasamento, né, do que o Corinthians consegue pagar e o tamanho da dívida, que eu já achei um pouco ali, mas pra mim, assim, o que não me desce é ele pedir boa vontade dos credores. Compreensão dos credores, sendo que o Corinthians aí vem
continua fazendo suas contratações. 19, né? E de um lado, pô, mas precisa reforçar porque estava na zona de rebaixamento, mas cai no que o Mauro falou aqui no começo, né? Não, mas se eu não tenho dinheiro, eu não vou gastar. Então, como que vocês enxergam toda essa situação do Corinthians e essa fala do Fred Luz de compreensão dos credores? Quem conhece um pouquinho de finanças ficou realmente envergonhado, né, do que foi dito. E aí, sem querer ser exagerado, mas entra mais um exemplo disso que eu falei agora há pouco, né? Muita gente tão boa no futebol que não é tão boa assim. Então, acho que a situação do Corinthians é complexa, a forma como ela está sendo tratada é equivocada, o clube tinha que ser mais realista, mas falta gente lá. Se você fala, vamos resolver o problema do estádio, que é o mais grave, vende metade do estádio, põe no fundo imobiliário, faz uma estratégia, tem um monte de estratégia para fazer. Se você vai falar com a turma lá dentro, bate no peito e fala, o estádio é nosso. O estádio é nosso não, o estádio está matando as suas finanças. Mas não, o estádio é nosso, não vou vender nada para ninguém. Então, assim, falta inteligência para resolver os problemas. Os problemas são passíveis de serem resolvidos. Precisa tomar um remédio amargo, precisa abrir mão de algumas coisas. Risco que o Flamengo corre com o estádio, acho que corre muito menos porque tem capacidade, tem gente, tem estratégia e pensa da maneira correta. Mas o Corinthians só vai sair desse processo o dia que ele entender que ele está no processo ruim. Na apresentação do relatório, o Andrés veio atrás de mim, eu fugi para cá, fugi para lá. Ele falou, não, nós só devemos 300 milhões. Eu falei, de onde? Não são 300 milhões, são 2 bilhões na época, já são mais 2,5 bilhões. 2,3 já. Então, assim, falta a capacidade de entender a realidade. Então, o Corinthians, essa declaração do Fred é só mais uma declaração infeliz dentro de uma sequência de declarações e comportamentos infelizes. Por quê? Porque também falta a capacidade do clube de entender o quanto pode gastar, fazer melhor, contratar melhor. Por que tem que contratar 19 jogadores, pagar uma fortuna, trazer o Memphis, a marketing? Tá bom, não dá retorno, se não vai dar retorno, não traz. Então, assim, tem que tomar cuidado. E o Corinthians, assim, para mim já passou do ponto do cuidado. A situação é gravíssima e, assim, acho que vai dar trabalho para resolver. Agora, só em relação ao Cuiabá, não é só o Corinthians, tá? O Atlético Mineiro também estava devendo jogador, sim, o sim. Davis. Então, assim, também a gente precisa tomar cuidado. E a SAF, né? E a SAF, enfim. Por quê? Porque enquanto a associação tomou um caminho que era o caminho que o Corinthians tá tomando. Gasta, chega uma hora que aperta, mesmo com muito dinheiro, aperta. Então, 2 exemplos, uma SAF e uma associação, que cometem ainda erros básicos e bobos, e que vão levando os clubes para uma situação difícil. Um rápido parênteses, né? A diferença entre o que fez o Paulo Nobre e os benfeitores do Atlético, né? Eles não estruturaram o Atlético para o Atlético caminhar. Eles investiram, ganharam uma Copa do Brasil. O Brasil pode até ganhar uma Libertadores, Copa do Brasil esse ano, mas não passa nenhuma ideia de solidez mesmo. E o clube não pertence mais ao clube, pertence a essas pessoas. Né? Que as pessoas também têm que se ligar, né? A SAF, você pertence a alguém. Você não mudou a estratégia, olha, eu não vou mais investir aqui. Um time para ficar na Série A, tá bom, vai ser 10º, amigo. 15º, 13º. Não vai brigar por mais nada. A decisão é de alguém, seja uma pessoa sozinha, né? Ou de um grupo de pessoas que resolve que não vai investir mais naquilo. Se for um dono de vários clubes, não, meu foco agora está no outro clube lá que eu vou investir. Aqui eu vou manter o time na primeira divisão, já é o bastante. Você não vai brigar por título nenhum. E no Brasil todo mundo acha que tem que brigar por título, né? Todos os torcedores acham que tem. Dificilmente o cara entende que a realidade dele é ficar, de repente, em 8º, em 7º. A grande alegria, de repente, é ganhar do rival, né? Ele não vai ser campeão. Lá fora, as torcidas têm essa noção. O tamanho do meu clube é esse, né? Aqui no Brasil, não. Agora, a questão do Corinthians, assim, eu acho o mais lamentável disso tudo é a maneira como os maus gestores, não é só no Corinthians, mas é o que está acontecendo no Corinthians, conseguem, de certa forma, manobrar a mente de boa parte da torcida. E isso é muito triste, porque a torcida deveria estar se rebelando. Não estou aqui a defender atos de violência, claro que não, mas se rebelando no sentido de questionar. O que vocês estão fazendo com o meu clube, cara? Vamos trazer o Memphis depois. Mas quanto vai custar esse cara? Custa 3 milhões por mês, que é o valor que foi divulgado amplamente aí na mídia. Mas como é que nós vamos pagar esse negócio? De que maneira? É como se, sei lá, você mora num condomínio e o síndico quer fazer uma obra totalmente estapafúrdia que vai onerar todo mundo. Você fala, o que vem cá? Essa obra por quê? Você vai gerar uma taxa extra, vai gerar um prejuízo aqui? Não quero, isso não tem utilidade. É isso, esse síndico faz o que ele quer e a torcida vai acompanhando. Então contratam o Memphis, aí mexe com a vaidade do cara. O cara acha, viu, aqui trouxemos um jogador.
vamos combinar, o jogador que só está vindo para a América do Sul porque não tem mercado na Europa, se machucou demais no Atlético de Madrid na temporada passada, ele é bom jogador, mas é um cara que ficou muitas vezes lesionado, estavam a oferecê-lo aqui direto no mercado brasileiro, ofereceram ao Flamengo, ao Corinthians e a outros clubes. No Flamengo até pensaram em contratá-lo, depois mudaram de ideia, e o Corinthians levou isso adiante. O Corinthians tentou o Michael, que o Flamengo recontratou, que também é caro pra caramba, porque ele é dono dos direitos, né? Então ali tem luvas e tudo, né? Que não tem jogador, vem de graça, não existe vem de graça, o cara tem o salário, mas ele vende, entre aspas, os direitos pro clube, colocando luvas ali, um salário muito mais alto ao longo do... O Michael hoje tem um salário parecido com o do Bruno Henrique, por exemplo, no Flamengo, né? Pra ter uma ideia de como ele hoje é um jogador caro. E o Corinthians tentou contratar. Então, o que mais assim, acho que o mais preocupante é isso. Outro dia, um rapaz, um corintiano, me abordou na rua e questionou. Você falou que o Memphis, o Depay, não é pro bico do Corinthians? Não é. Claro que não é. Você já viu a situação financeira do Corinthians? Você torce pelo Flamengo? Sim, eu torço pelo Flamengo. Mas o Flamengo contrata. Eu falei, meu amigo, tá bom. Não dá pra conversar. Não dá. Eu falei, um rapaz de 20 e poucos anos, eu falei, como é que pode ser tão limitado, sabe? O que tem dentro da cabecinha ali? Não consegue entender que estão matando o clube dele. E as pessoas acham que o clube nunca vai entrar... O que vai acontecer com o Corinthians? Vai entrar em recuperação judicial? Vai falir? O que vai acontecer? Porque tem um limite, né? O Corinthians é muito grande, então ele consegue sustentar essa situação de estar na UTI, né? Por mais tempo. Mas até onde isso vai? Porque sai gestão, entra gestão, consegue ser pior. É impressionante. E detalhe, não ganha nada de relevante desde 2017, quando foi campeão brasileiro. Para mim, o título paulista não é tão relevante, né? Para um clube como o Corinthians, tem que brigar pelos títulos mais importantes. Num ano até atípico, com um time que ninguém imaginava, que deu ali o primeiro turno fantástico, aí fez uma pontuação enorme, no segundo ele tem uma queda vertiginosa, o Palmeiras encosta, né? Mas ainda consegue sustentar. Tem até um jogo em Itaquera que vence o Palmeiras ali praticamente é campeão. É verdade. Então, assim, mas foi um ano bem peculiar. Se você olhar bem assim, que o Corinthians teve um time para ganhar foi 2015 e já devia muito aos jogadores. E em 2015 tem 9 anos. O pessoal não lembra disso e muitos torcedores não entendem. Por que o Guerreiro sai do Corinthians? Porque tinha uma dívida enorme com o jogador e o Flamengo na época não tinha grana para pagar uma multa rescisória, mas já cabia dentro do fluxo dele pagar um salário mais alto. Aí o Guerreiro ganhava muito. Na época falava, o Guerreiro ganha muito, claro, porque na verdade o Flamengo meio que comprou a dívida, né? Ó, ele vem para cá, eu não te pago nada, mas eu vou pagar a dívida sua com ele ao longo do contrato. E ele ficou lá, nunca recebeu atrasado, né? Tanto que nunca saiu. O Flamengo não deve salário, não atrasa salário há mais de 11 anos. Então, já em 2015, ganhou o brasileiro com vários problemas financeiros. A gente tem 9 anos. Esse processo já vem de muito tempo e vai se avolumando. E a questão do estádio que o César falou, que foi uma aventura, né? Primeiro, assim, o estádio já nasce errado com interferência do então presidente, que é o Lula, que agora está de novo na presidência, em estádio de futebol. Aquilo já foi um absurdo. Mas piora quando o Corinthians dá uma rasteira no São Paulo e transforma o estádio no estádio da Copa. E o estádio da abertura da Copa, que no caderno de encargos da FIFA é o estádio mais caro, porque recebe aqueles chefes de estado todo que vão na abertura. Não vão na final, eles vão na abertura. Aí fizeram o Palácio de Mármore. Para que aquilo? O Corinthians tinha que ter um estádio mais básico, né? Mais barato, sem todo aquele luxo que tem em alguns setores, que não tem a menor necessidade, e que não endividasse tanto. Aí ficou uma conta de quanto custou o estádio, 1 bilhão. Ninguém sabe o valor desse estádio até hoje. Então, e hoje, o mais bizarro, a torcida organizada, a Gaviões da Fiel, ela, não sei se vai dar certo, mas ela tem um plano para pagar o estádio. Sim. Ela está preocupada com o estádio. Os dirigentes não têm plano nenhum. E que foi aprovado pelo clube. Foi aprovado. Eu acho que talvez o ideal fosse colocar Gaviões no poder. Talvez a Gaviões da Fiel conseguisse se preocupar. Olha, nós temos que pagar nossa dívida aqui. Sério. Não é uma piada, é uma realidade. A torcida organizada tem mais consciência da situação do clube do que a própria diretoria. E essa declaração do Fred Luz, ela é constrangedora, como foi a participação do dirigente que você citou na sua apresentação do relatório desse ano, né? Também foi muito constrangedor. Eu estava aqui não, lá, né, onde aconteceu. Foi. E foi muito constrangedor, porque ali foi um exemplo escancarado de como pensam os velhos dirigentes. Como não consegue entender a importância de você colocar a casa em ordem. Né? Ele que disse há algum tempo que a conta ia chegar para o Flamengo. Bom, chegou, né? A conta chegou da Receita, tá entrando Chegou para bem. A questão da conta chegar, a conta chega, a questão é você pagar a conta. É né? isso, As contas chegam para todos nós. Assim, há quem pague, há quem não pague. E essa situação do presidente do Cuiabá, assim, eu acho que tem um aspecto esportivo que é muito grave, e aí não tem o fair play financeiro, que aliás
tem o fair play financeiro, que o César fez o estudo, que deve estar numa gaveta da CBF, que eles não vão colocar nunca em prática pelo jeito, que não querem. Já mudou a presidência da CBF mais de uma vez e eles não fazem nada. Não tem cabimento o Ranieri sair do Cuiabá e ir para o Corinthians, então ele enfraquece o time lá do Mato Grosso, reforça o time aqui de São Paulo e não paga. E os dois disputam a mesma coisa, que é ficar na Série A. E hoje, o detalhe, hoje no dia aqui da gravação, o Corinthians está 3 pontos à frente do Cuiabá com um jogo a mais. Se o Cuiabá jogasse hoje e vencesse o jogo atrasado, ele passaria o Corinthians, que ele teria uma vitória a mais. Então a briga é direta, é ali, pau a pau. Eles estão brigando pau a pau para escapar do rebaixamento. E o Ranieri participou de grande maioria dos jogos do Corinthians nesse ano. Não estou falando de um reserva que não é utilizado, é um cara que regularmente é escalado, mesmo com todas essas contratações que vieram depois dele. Isso é um completo absurdo, gente. Até do ponto de vista esportivo, isso é uma bizarrice. E é tratado como uma coisa normal por muita gente, na imprensa, inclusive. Então, assim, o jornalista que trata isso como uma coisa normal, ele não está preocupado com o bem do futebol. Ele está preocupado só com o time dele agradar a parte da torcida que o acompanha. É só isso que ele quer. Ele quer o clique fácil, ele quer tocar a vida dele, ele não está preocupado com o contexto geral. Isso, para mim, é matar a galinha dos ovos de ouro. E aí a gente tem uma questão de olhar o ecossistema todo, né? A gente fala muito do dirigente que gasta, que não tem controle e tudo mais, mas o Paulo já citou aqui da imprensa, que às vezes passa a mão na cabeça, né, que não fala nada. O fato da torcida do Corinthians estar preocupada com a dívida já mostra um sinal de que são mais atentos do que os dirigentes, mas a gente deixa de falar aqui sempre que o atleta também é corresponsável. Se você tem a proposta de emprego, qualquer um de nós aqui, de uma empresa que você sabe que tem dificuldade financeira, você não vai assinar, você não vai trocar de onde você está para lá. Você sabe que você não vai receber. Mas o atleta aceita isso porque eu vou aparecer um pouco mais, mas eu vou cobrar muito porque depois vai virar uma pendência para receber em 10 anos. Então o atleta também é corresponsável nesse processo. Então ele alimenta o dirigente incompetente. Então a gente precisa falar, tá? Ninguém fala muito do atleta porque o atleta ele serve de suporte para um monte de gente na estrutura. Né? É alguém que dá entrevista, é o agente, não sei, mas o atleta também é responsável por essa construção equivocada, né? Então a gente precisa também nominar todo mundo, é um ecossistema, o atleta não é um coitado nesse caso, e o dirigente só usa dessa facilidade que até o torcedor do Corinthians percebeu que de alguma forma tem que agir, né? O Marcelo vai contribuir lá para pagar o estádio, então é um pouco isso. Senhores, e falamos de estádio aqui, né? Acho que chamaram o ponto. No meu ponto, eu não acho que a gente não falou pro Mauro. O César já participou disso. Então, gritando no meu ponto aqui, é o senhor da cabine do VAR. É o senhor Bruno Chatak, que tá aqui, ó, que falou estádio? Peraí, estádio? Então, ó, janela do VAR aberta. Senhor Bruno Chatak, compareça aqui. Meu grande amigo, que joga no time da Empíricos Market Makers, a Copa do Condado. Vai ter fair play financeiro na Copa do Condado? Vou controlar todo mundo aqui. Isso eu não posso comentar. Vai lá, senhor VAR. Bom, pessoal, é um super prazer aí estar juntos aqui. São 2 referências aí pra mim. E tô todos os dias com vocês aí nos podcasts, cada um, então, e blogs, enfim. Mas quando a gente fala aqui de Corinthians, a gente fala de estádio, é muito importante a gente voltar aí 10 anos atrás, né? Eu lembro que eu olhava pro corintiano e falava, pô, Corinthians, cara, ganhou Libertadores, Brasileiro, enfileirando títulos, Mundial. Então, assim, eu olhava e falava, cara, eu como flamenguista quero ser isso, quero um dia viver isso, né? E por várias nuances, o Corinthians caiu muito, o Flamengo voltou ao lugar que merece, se reestruturou, etc. Mas o estádio é um problema que ambos os times passaram. E todas as vezes que a gente fala em estádio do Flamengo, todos os corintianos que eu conheço falam, cara, cuidado, isso aí é um problema, o clube vai se endividar, eu já vivi isso, a melhor coisa é vocês ficarem no Maracanã. E Flamengo e Palmeiras tiveram notícias relevantes aí com relação ao estádio. Então, assim, vamos lá. Queria que vocês explicassem um pouquinho, um pouco dos riscos da construção do estádio, né? Da relevância que cada clube tem que ter em relação a olhar cada receita e saber se é viável ou não construir daquela forma, e de que forma o Palmeiras também retomou um pouco desse protagonismo no estádio com relação ao acordo recente com a W Torre, né? Então acho que são paralelos aí que jornalista e financista podem
explicar muito bem aí para nossa audiência. Boa, senhor VAR. Boa. Vocês que mandam, senhores. Vamos lá, acho que tem, o primeiro ponto tem modelos e modelos. O modelo do Corinthians de estádio é o modelo que a dívida ficou para o clube. Então, assim, e uma dívida alta, o estádio caro, como o Mauro lembrou, estádio de abertura de Copa, tá? Custou muito mais caro do que devia, total falta de planejamento, enfim, é um modelo. O modelo do Palmeiras, do Allianz Parque, é outro. O Palmeiras não colocou um centavo na operação, né? Faz gestão, ganha lá, vende os ingressos, tal, perde um jogo ou outro para o show, mas faz parte, não gastou nada. Acho que aqui cabe especialmente ao Flamengo, e aí o fato do Flamengo, de novo, ter pessoas, ter estrutura, ter gente pensando nisso, permite que a construção desse processo seja uma construção organizada. Não acho, ainda que essa aquisição do terreno vai atrapalhar um pouco ali, porque tiram a folga de caixa que o clube tinha, que talvez tenha sido formado até para fazer esse passo, para dar esse passo, mas a sequência, ela precisa ser muito bem controlada e da maneira justa. Eu vou ao mercado, eu vou fazer uma captação com um fundo, eu vou dividir essa construção com um sócio, eu vou buscar alternativas. O Flamengo tem como fazer isso. Acho que o estádio é um movimento importante. O Maracanã tem dificuldades de setorização, acaba dificultando a melhor precificação do estádio. Quem pode pagar caro vai pagar caro, quem pode só pagar pouco e tem que ir ao estádio tem que ter o seu espaço. Então, assim, você organiza um estádio para ser positivo para o clube. Agora, ele tem que ser positivo também do ponto de vista financeiro. E aí você tem que construir de uma maneira organizada esse processo. Leva tempo, de 1, 2 anos para montar a estrutura, para começar a construção e entregar algo que de fato não afete muito o clube. Agora, é inegável que um projeto desse vai de alguma maneira apertar um pouco o cinto do Flamengo. Talvez tenha que cortar um pouco o investimento aqui e ali, tenha que ser mais eficiente, a gente sempre fala, o Mauro fala muito, mas eu questiono sempre muito a gestão esportiva do Flamengo. 5, 6 jogadores por posição, gasta muito, podia ser mais eficiente, podia ter um time mais um elenco menor, gastando menos, mais qualificado, enfim, vai ter que exercitar também isso neste processo, que o Palmeiras hoje conseguiu montar de uma maneira eficiente, fazer dinheiro, levar o público, ter sócio-torcedor e não impactar do ponto de vista financeiro. Então, acho que eu não acho que é uma aventura do Flamengo, mas ela precisa estar bem estruturada para, de fato, não se transformar numa aventura. Eu entendo assim, tem esses dois exemplos, né? O mau exemplo, que é o do Corinthians, e o bom exemplo, que é o do Palmeiras. O Maracanã acho que é inviável, né? Eu já achei que o Flamengo poderia tentar, de alguma forma, ter a concessão, mas mesmo com a concessão, você pega o edital, o Flamengo tem que liberar o estádio para o Vasco, quando o Vasco quiser, mas aí o Vasco... Na pandemia, o Vasco não queria jogar no Maracanã. Aí quando tem jogos maracanáveis, como eles chamam, eles querem jogar. Então não dava. Se você quer jogar sempre, você não quer. Então, na pandemia, não tinha público, não tinha receita do Maracanã, o Flamengo e o Fluminense jogavam lá e bancavam aquilo lá. Tirando dinheiro de outros lugares, porque você não arrecadava um centavo jogando no Maracanã, só tinha despesa. Você tem que abrir o estádio, mesmo que não abra para o público, você abre o estádio. Iluminação, a parte da imprensa, os funcionários e tudo mais. Né? Então o Maracanã, eu acho que ele é um paliativo. Né? O Flamengo tem agora a concessão com o Fluminense por 20 anos, e eu acho que o ideal seria, embora o Landim, que ainda é o presidente, fale que o estádio não vai ter sócio e tudo, eu não sei até que ponto ele pensa assim, ou é um discurso ligado à eleição. Não, o estádio é nosso, é o Flamengo, aqui é Flamengo, aquela coisa que o pessoal que vai votar, de repente, pode se empolgar com isso. A partir de janeiro muda completamente. Em dezembro, do dia 10, quando tiver um novo presidente, aí já ganhou ou perdeu a eleição, quem tiver no poder vai tomar as decisões. Eu cada vez mais acho, a não ser que alguém me convença do contrário, que o Flamengo deveria buscar um modelo como o do Palmeiras. Eu acho até condições melhores do que o Palmeiras, por quê? Se o Flamengo buscar um modelo como o do Palmeiras, isso seria o ideal. Vai ter um sócio de 30 anos, mas vai construir o estádio do Flamengo, perfeito. Que pague metade do custo e seja um sócio com uma escala de participação menor do que a W Torre tem com seus shows, etc., lá no Allianz Parque. Ok também. O Flamengo vai reduzir metade, por exemplo. Estou dando aqui alguns exemplos. Porque toda vez que o Flamengo tiver que sair do seu estádio, ele tem o Maracanã por 20 anos. Então, se o estádio ficar pronto em 6 anos, nessa concessão, ele tem 14 anos ainda para usar o Maracanã como plano B. É um luxo você ter o Maracanã como plano B. O Fluminense vai jogar lá, eventualmente os clássicos ali e tal. Uma vez ou outra o Vasco vai querer jogar lá também. Então o gramado vai estar melhor, o Flamengo vai jogar 80%, 90% dos seus jogos no seu estádio. E quando tiver uma necessidade, até um show aqui que fazer o show do Maracanã, 35% do Flu, 65% do Fla. Fazer o show no estádio do Flamengo, 100% do Flamengo. Então a lógica é fazer o show no seu estádio, já pensar num projeto como o Allianz Parque, de um estádio que comporte esses espetáculos que geram muito dinheiro,
Vide agora o São Paulo, foi jogar no Brinco de Ouro, pô, mas não dá para abrir mão desse dinheiro. O São Paulo tem condição, acho eu, de abrir mão da grana dos shows, como teve ano passado também. Né? Então, eu acho que o modelo deveria ser esse, buscar parceiros que sejam sócios no estádio durante 2, 3 décadas, e depois dos 20 anos, que está muito longe, né? Daqui a 20 anos você vai ter que resolver o problema. O Flamengo pode conseguir, se for interessante, uma renovação dessa concessão por mais um período e continuar usando o Maracanã como plano B. Eu acho que é o modelo ideal, porque construir o estádio, aí isso vai drenar muita receita, vai ter impacto no time, não vai conseguir fazer investimentos tão altos, com certeza, e vai ter que tomar muito cuidado. E o que eu vejo é que nenhum candidato à presidência do Flamengo, que grava aqui ainda bem antes da eleição, que é 9 de dezembro, nenhum deles tem um projeto concreto de como fazer. Aí você vê, por exemplo, name right, tá bom. Vamos pegar 1 bilhão. Com base em que você acha que vai pegar 1 bilhão name right? Da onde saiu esse número? Eu queria saber, foi feita uma pesquisa, ouviram empresas. E outra coisa, você coloca o nome no estádio quando ele existe, porque aí a imprensa fala, o jogo do Corinthians é na Neoquímica Arena, o jogo do Palmeiras é no Allianz Parque, mas quando o estádio não existe, você vai colocar o dinheiro lá na frente, ou vai antecipar a receita. Vamos vender cadeira, tudo bem, vende 10 mil cadeiras, você vai ter aí menos 10 mil ingressos a cada jogo, então já caiu o potencial de faturamento, aí começa a ficar parecido com o Maracanã. Então não dá para vender tantas cadeiras também, você tem que tomar cuidado com isso. Então nenhum deles apresentou um projeto concreto, eu vejo só, assim, tópicos, mas nada mais aprofundado. Então a minha conclusão é que o Flamengo não tem um projeto. Ele tem um terreno agora, e ainda pagou mais caro pelo terreno, que eu achei um negócio muito controverso, para mim também contaminado pela eleição, que pagou um valor inicial. Aí a justiça vai lá e coloca um perito. O perito faz a avaliação do terreno e diz, não, o preço é quase esse, tem que pagar mais, acho que 7 milhões. O Flamengo paga a diferença. Aí depois faz um acordo com a Caixa e gasta mais 26, 29 milhões, sei lá, para pagar, para não ter briga na justiça. Peraí, se o perito determinou que o valor é esse, eu não vou pagar mais nada, eu vou pagar. É isso que vale o terreno. Então, mas qual foi o propósito ali? Me pareceu. No dia que saiu essa notícia, o Flamengo jogou no Maracanã e estava lá no placar, o estádio é nosso. Isso é campanha. Isso para mim tem um viés eleitoral fortíssimo. E nada, são mais 26, 29 milhões, foi um número meio que não está muito claro, mas é perto disso. É muita grana. É quase um mês de folha, né? Pois é. Então, como é que fazem isso? Então, acho que só depois da eleição que a gente vai entender. E quem estiver no poder, acho que vai ter que buscar parceiros. Construir o estádio sozinho, eu acho que pode ser extremamente perigoso e acho que não valeria a pena. Ainda mais tendo o Maracanã. Você tem o Maracanã de plano B, quando tiver o estádio, me parece bem interessante. O Palmeiras tinha o Pacaembu, que é próximo até do Allianz Parque, meio na região da cidade, estádio ótimo, mas agora o Pacaembu passou por uma reforma, agora o Santos vai jogar lá, caiu a capacidade, deixou de ser uma opção, né? Por isso não funcionou o Barueri, aí está indo para Campinas, é 100 quilômetros de São Paulo, já é uma outra situação. O Flamengo não teria esse problema. Então acho que é uma situação muito favorável para buscar uma parceria semelhante à do Palmeiras. E o gramado você troca hoje em dia. Tem show, arranca, põe um novo. Os caras conseguem fazer isso, ainda mais com programação. Os grandes shows não são marcados em uma semana, são marcados um ano antes, um ano e meio antes. Então você sabe que naquela data você vai ter que tirar o gramado, colocar um novo. Isso é possível resolver. E com o avanço dos recursos, da tecnologia, cada vez isso vai ficar mais fácil. Um exemplo, o San Siro troca o gramado todo ano. Todo ano tem uma troca, uma parcial ou total, porque durante o inverno, né, estraga. Aí vai lá, troca uma parte, então mantém show, mantém jogos, toda semana tem jogo, e você troca o gramado. É parte do custo da operação para você fazer receita. Tem um outro exemplo que nós não demos aqui, que é a Arena MRV. Por enquanto, este ano nós vamos ver um primeiro ano completo dela, porque também o Atlético gastou bastante dinheiro ali. Teve naming rights, teve não sei o quê, tomou dívida para isso, deu recebíveis em garantia, vai comprometer parte das receitas, enfim, a gente vai entender o impacto da Arena MRV, que não é pequeno, dos números do Atlético Mineiro no final desse ano, que é o primeiro ano cheio de operação. Então, assim, de fato, você precisa de parceria, você precisa de um sócio. O Flamengo é capaz de entregar receita, entregar 50, 70, 80 mil torcedores por jogo, construir um shopping, construir áreas comerciais, dá para montar um belo projeto porque a região é boa, uma região com espaço, o terreno é grande. Então, assim, dá para construir um belo projeto ali e com parceria com um sócio para garantir para minimizar os impactos. Tem um ponto que até o nosso VAR falou fora do ar, sobre as CEPACs, que todo mundo fala, o Flamengo vai vender CEPACs, que são títulos de potenciais construtivos. Isso também precisa tomar cuidado, porque eles não têm um valor tão alto assim, porque eles são aplicados em determinadas regiões.
E eu uso outro exemplo que é o Atlético Paranaense. Na construção da arena, da Baixada, eles receberam CEPAX da Prefeitura de Curitiba. Está no balanço até hoje. Porque não tem mercado para tanto CEPAC. Se vai vender, tem lá 100 milhões, você vai vender isso no mercado, você vai sair 50, Sim. 30, 40. As CIDs do Corinthians. As CIDs do Corinthians. Então, esses títulos, ou é dinheiro que você coloca ali com um parceiro para resolver, ou esses títulos eles acabam gerando ali só um impacto positivo do ponto de vista de mídia, de marketing, mas financeiramente eles não ajudam muito. Bom, galera, agora a gente tá aqui somente com o César Grafietti, né? Agradecer de novo aí ao Mauro pela excelente participação, teve que ir lá pra Jovem Pan pros outros compromissos. E César, eu até pedi aqui gentilmente para você ficar mais um pouquinho, porque eu queria muito ouvir você falar sobre o fair play financeiro, né? Desde que a gente aprovou a lei da SAF aqui no futebol brasileiro, um pouco mais de 3 anos aí, já são 68 SAFs, e nesse meio período aí são 5 bilhões de capital novo entrando no mercado, e muito se fala, precisamos ter um fair play financeiro, ou já temos, ou vai ter. Como que a gente pode ter fair play financeiro aqui no Brasil, ou se ele já existe? Eu confesso que isso é ainda um mundo um pouco novo para mim. O que você pode explicar pra gente, e como que isso pode melhorar o futebol brasileiro? Na prática não existe, né? Não existe nenhum tipo de controle externo. O fair play financeiro é um controle externo das finanças dos clubes, onde que busca, vou tentando resumir aqui, busca o equilíbrio interno de cada clube. Resumidamente gastar o que pode, não atrasar pagamentos, manter as dívidas equacionadas, enfim, é isso. Em alguns países você extrapola, controlando o dinheiro que vem do acionista, não pode ter limitações de recursos que vêm do controlador como propaganda, enfim. Mas aí a gente está falando de que cada país tem o seu modelo, a UEFA tem o modelo dela, e aliás é até um equívoco. Normalmente o pessoal fala, mas como se o clube no Brasil estaria de acordo com o fair play financeiro lá fora? Não sei. Primeiro eu não sei, né? Uhum. Por quê? Qual o fair play financeiro? O da Espanha é super duro. O da Premier League está ficando mais ou menos duro, enfim, tem um pouco mais de controle. O da UEFA tem a sua característica. O da Itália é uma várzea total, porque assim, não controla ninguém. O da França tem o seu modelo, que eventualmente controla aqui e ali. Qual modelo? Então, com o da UEFA, esses modelos eles eles demandam normalmente 3 anos de controles para você fazer conta. Tem limite de prejuízo de 3 acumulados de 3 anos. E cada um tem uma regra. Não dá para pegar o clube no Brasil esse ano e falar, apliquei aqui, agora tá, não tá? Não dá. Então, eu acho que é um equívoco. Então, hoje nós não temos nenhum modelo desse. Eu acho que já falamos, não sei, da outra vez, mas várias vezes me perguntam isso. Eu montei um modelo para a CBF em 2019, que tinha uma certa característica. Depois, depois da pandemia ali, fim de 20 e 21, fizemos uma revisão, montamos um outro modelo. Depois, na Libra, eu participei do processo dentro da Libra de construção de um modelo que já era versão 3.0. Por quê? Porque o futebol foi mudando de lá para cá e ele precisa de novas regras conforme você vai evoluindo. Então, assim, não tem, seria bom ter. E por que seria bom ter? Porque à medida que você controla os clubes, você torna o sistema saudável. Você torna o sistema, traz credibilidade para o sistema. Então, os clubes podem se financiar da maneira adequada, porque todo mundo sabe que tem controles, e se você não controlar, o clube vai ser punido. Então o clube sabe disso, o financiador sabe disso, e usa isso também como uma forma de incentivar o bom financiamento. Então se todo mundo paga a conta, o dinheiro chega para todo mundo. Então se a Juventus contrata um jogador do Sassuolo e paga o Sassuolo, ele vai contratar um jogador da Cremonese e vai pagar a Cremonese. E ela vai contratar um menino lá de Catânia, e o clube vai receber. Então, assim, todo mundo recebe, o dinheiro circula e oxigena o sistema. Então, é importante por isso. O torcedor às vezes não entende, e eu vou dizer que o dirigente também não entende, tá? O que é o fair play financeiro. Então, todo mundo pedindo, mas se você explicar em 2 minutos, ele vai olhar e falar, talvez eu não queira. Então, mas é fundamental que esse sistema existe. E uma coisa que eu aprendi morando na Europa, eu estava uma vez num café em Milão, e aí eu no balcão, tomando café, e um cliente e o barista conversando, né? Porque o Milan não contratou ninguém, né? O barista falando, e o cliente fala, eu faço pelo financeiro, se a gente contrata, quebra, depois a gente é punido. Então tem que melhorar isso, mas tem que contratar um outro, para isso tem que vender aquele, não sei o quê. Já entra na conversa do torcedor, que tem que ser arrogante aqui, né? O torcedor europeu conhece mais dentro do campo, mas conhece mais fora do campo do que a média do torcedor brasileiro.
Por quê? Porque ele está atento, ele se importa, ele sabe... E eles estão na frente lá nessa discussão estão também, na frente né? na discussão. Então, assim, a gente precisa começar, de fato, educar todo mundo para que essa mudança venha, seja implantada e todo mundo passe a entender a sua importância. E acho que complementando o que o César falou, Marcelão, para o torcedor do Corinthians que está escutando a gente, acho que a primeira parte do que ele falou já justifica aí as razões pelas quais o Corinthians não estaria enquadrado hoje em nenhuma regra de fair play financeiro, né, que existe no mercado global, e também essa questão de não conseguir aplicar regras que funcionam para outros mercados, seja Espanha, Itália, Reino Unido, ao mercado brasileiro, porque cada um tem suas características, né? Então, no fim do dia, quando a gente fala de 3 parâmetros que o César colocou aí, né, de fair play financeiro europeu, que já não se aplicariam ao caso concreto do Corinthians e de outros clubes aqui no Brasil, né, mas do não gastar mais do que pode, né, de ter um limite para prejuízo acumulado, e pagar dívida em dia, que é o principal ponto aí, né, de discussão. A gente falou mais cedo aqui junto com o Mauro também, que se você não está honrando os seus compromissos, você deveria ter algum tipo de punição, seja esportiva, né, como existe no caso da CNRD já, né, para algum tipo de dívida específica. Caso o clube não pague aquela dívida que ele tem contra um atleta, contra um clube ou contra um empresário, ele vai ser punido esportivamente com o transfer ban, com a perda de pontos no campeonato em último caso, com retenção de premiação. Existem as punições já, de certa forma, estabelecidas, mas nenhuma dessas 3 coisas hoje me parece realidade, olhando as finanças do Corinthians, como a gente falou mais cedo. E acho que é um ponto super importante do que o César falou no final aí, da gente botar esse tema não só em discussão, mas sair da inércia, né? Assim, começar a ter regras práticas que possam ser implementadas, né? Quando a gente fala usando o exemplo do John Textor aqui, do Botafogo gastando 373 milhões de reais em 2 janelas, ele tá fazendo isso porque ele é o controlador, né, da equipe, ele tem o capital, ele tá gastando o capital, e não tem uma regra que não permita que ele faça isso. Mas a receita dele é de 400, ele tá gastando 400 no jogador. Até hoje, tudo bem, né? O mercado permite que ele faça isso, não é um mercado regulado, não tem uma liga. Então, enquanto a gente não tiver o mercado regulado no formato de uma liga e não tiver um fair play financeiro estabelecido, seja por quem quer que seja, né? Seja os clubes organizados, como o Sica falou, seja com a CBF, liderando esse processo que o César aqui já participou e infelizmente não foi para frente, a gente vai ter esse tipo de situação que o Textor não tá fazendo nada errado, que fique claro. Ele tá operando no mercado que permite que ele faça isso. E se ele vai ganhar o Campeonato Brasileiro gastando mais do que ele arrecada, méritos dele, porque ele encontrou um espaço para operar dessa forma. Então, enquanto a gente não tiver isso estabelecido, não que a gente esteja num cenário de vale tudo, mas é difícil você questionar esse tipo de estratégia, né, que clubes como o Textor tem, que o Cruzeiro agora com o Pedro Lourenço também começa a ter uma despesa muito maior. Então, num resumo aí, complementando o que o César falou, acho que é importante a gente falar mais, mas de forma mais ativa sobre o fair play financeiro. Até porque o pessoal fala muito em doping financeiro, né? Doping é violar a regra. Se você não está violando regra porque não tem regra, tá tudo certo. E assim, a gente tem que lembrar outra coisa. Estamos num processo, numa fase de transição entre associações e SAFs. Alguns que se transformaram, outros que não se transformarão, mas todo mundo só lembra de questionar o gasto, o investimento, o Textor está gastando, o Bahia está gastando. Tudo bem, a gente vai fazer tem um processo de transição. Não dá para ser também duro e falar, não pode colocar dinheiro. Pode, eventualmente. Por algum tempo, você precisa sanear dívidas, você precisa reestruturar o clube, você precisa construir centros de treinamento, tem um monte de coisa. E contratar elenco, você precisa reforçar, esses clubes estavam todos debilitados esportivamente. Precisa passar uma fase de adequação. Eu não sou SAF, eu não tenho esse dinheiro. O problema é seu. Vamos fazer. E aí, é claro, daqui 3, 4, 5 anos, cria-se um processo para que em 4 ou 5 anos, tá bom, agora nós podemos controlar o investimento que vem de fora, agora nós podemos organizar. Enquanto você está numa fase de transição, você vai fazer o quê? O cara precisa reforçar o time, ele precisa montar uma estrutura. Desde que ele pague as contas em dia, desde que ele não atrase ninguém, desde que os impostos estejam em ordem, qual o problema nesta fase de transição? Até porque dinheiro não dá em árvore. Bom, no sítio talvez ele chuta em pedra e sai dinheiro. Mas todo mundo vai ter que fazer conta, né? Você precisa investir um limite do que você pode. Em algum momento isso equaciona porque passou a fase de reforma dos clubes. E olhando para outro prisma, é tudo muito positivo para o mercado, né? Você falou o número aí, são 5 bi de real em injeção de capital novo no mercado que não tinha esse capital. E como o César deu o exemplo aí do futebol italiano, tem uma cadeia de valor que se beneficia disso, né? Então, se o Botafogo vai lá e compra um atleta de um outro clube brasileiro por 20 milhões de reais, esse outro clube brasileiro
vai receber, né? Vai ter esse capital ali como receita, vai poder gastar com outras coisas dentro da estrutura dele. Então, esse capital novo, ele está contribuindo para o crescimento do mercado também. Isso é importante de endereçar. E aí a gente traz o exemplo do Corinthians com o Cuiabá, ou do Atlético Mineiro com o Cuiabá, que deveriam ter pago o Cuiabá, para o Cuiabá investir num outro atleta menor, de um clube menor, e a cadeia parou no primeiro ciclo. Então, o primeiro elo ali morreu. Pronto. Então, se você não oxigena o resto da cadeia, por isso que é tão importante ter um modelo desse. E eu não sei o quanto você pode abrir isso pra gente, César, mas já deu pra ver que é algo benéfico pro futebol brasileiro, né? O fair play financeiro. E você mesmo falou que já escreveu a versão 3.0. Então por que ele não foi pra frente? Bom, o que eu entendo é que no caso da CBF, assim, os clubes receberam o modelo, receberam o documento, tudo, mas tinha uma questão política de eles precisavam validar e aprovar. A hora que cai no colo do clube, o dirigente não entende, só acha que vai ser controlado e não quer ser controlado, então nunca foi para frente. Depois teve troca de comando na CBF e aí a coisa de fato ainda veio a pandemia, né? Crise financeira. Então assim, acabou, né? No caso da Libra, era um documento para Libra que não existiu enquanto união de clubes, enfim, tem todo o documento escrito, regulamento detalhado, enfim, passou por advogados e tudo mais. É plug and play, pega ali, pum, no dia seguinte todo mundo assina e começa a controlar, tá tudo pronto, basta querer. Seria um modelo um pouco mais rígido, como você falou da La Liga? Não, seria um modelo, eu não sei se, não é nem permissível, mas assim, é um modelo que combina capacidade de investimento, de gasto, com necessidade de cobrir obrigações. Então você pondera dívida com gasto e de forma que o clube que deve pouco pode gastar mais. O clube que deve muito tem que gastar menos. Eu não gosto, por exemplo, dessa ideia de que, como na UEFA, a folha pode ser 70% da receita. Tá bom, e os outros 30% você faz o quê? Se você não tem dívida... Não tem nenhuma outra obrigação, né? Se você não tem outra dívida, por que o Fortaleza, que tem zero dívida, não pode gastar 99% com futebol e uma estrutura enxuta gasta o outro 1% da receita? Pode. O clube que deve muito vai gastar 30%, 40% da receita, que você tem que servir o resto. Então, você combinando essas duas coisas, você dá autonomia para quem merece autonomia e você controla quem precisa ser controlado. Engessar dessa forma um percentual da receita, um número mágico, né? Porque tiraram da cartola 70%, porque sim. Então, assim, vamos lá. Precisamos ter flexibilidade e premiar quem pode, controlar quem precisa. E legal que esse exemplo que o César deu aí de ponderar, né, a dívida com o que você tem de capital livre para investir eventualmente em futebol, em direito econômico de atleta, ele é muito parecido com o que a gente desenhou no São Paulo, né, de você ter, dado que você tem um endividamento alto, você vai ter que reservar uma boa parte do seu capital para servir essa dívida e invariavelmente vai sobrar menos dinheiro para você gastar para futebol. Conforme você vai equilibrando a balança, o exemplo do Fortaleza, sobra mais dinheiro para você gastar no futebol. Então, é legal ver na prática que o conceito ele pode existir também, né? E, César, agora eu queria o último assunto aqui para abordar com você. É mais curiosidade mesmo, que realmente tem muita curiosidade. Você é dono de um clube, né, lá em Portugal, que é o Anandia, da terceira divisão, é isso? A Liga 3 de Portugal. E desde quando que isso aconteceu? De onde que surgiu essa ideia? Fala, eu tenho bastante curiosidade mesmo. Tá bem, vamos lá. Eu sou sócio da consultoria Convocados, enfim, tem dois braços, o braço de consultoria a clubes, investidores e tudo mais, e nós, até pela nossa experiência, todo mundo tem lá 30 anos não sou tão velho assim, eu tenho um pouco menos, mas o pessoal tem 25, 30 anos de experiência no futebol, e fala, por que nós não podemos, olhando as oportunidades no mercado, por que não podemos ser gestores de clubes e ter teu próprio ativo? Então tem este braço de gestão de ativos, nós somos em 5, enfim, eu cuido da parte, tem uma certa divisão, né, financeira, tem o Roque, o Júnior cuida da parte do futebol, o Rodolfo Saraiva cuida mais da parte de gestão administrativa, o Rafa Plastina cuida de marketing e o René Pinheiro cuida de relacionamentos com o mercado. Ele tem bastante contato com o mundo do futebol. Então nós resolvemos montar um projeto, estruturamos um fundo, captamos um certo valor para comprar primeiro o clube em Portugal, e aí a ideia é expandir. Daqui a pouco comprar um clube na França, comprar um clube na Itália, na Espanha, e montar um MCO com um cara de brasileiro, buscando as ineficiências do mercado, né? Porque o mercado tem muitas ineficiências e oportunidades, a gente conseguiu aplicar a gestão, a gente acredita que pode valorizar esses ativos. E o primeiro ativo foi o Anadia,
enfim, por quê? Porque a gente entende que a conexão Brasil-Portugal para transferência de atletas, ela é muito positiva. Então, você encontra os atletas aqui, e aí, só dando um número, nós temos uma equipe de scouting de 5 analistas que cuidam de Brasil, Portugal e África de língua portuguesa. Então, para buscar esses atletas para levar para lá. Eu, sendo bem sincero, acho que tem muito clube da Série A que talvez não tenha uma estrutura com 5 scouts para monitorar dessa forma. Aí o processo todo foi de pegar um clube em situação difícil, reestruturamos, colocamos o clube em ordem, pagamos as dívidas, organizamos. Hoje tem uma área médica com 3 fisioterapeutas, fisiologista, tem médico, tem o melhor sistema de monitoramento de saúde dos atletas, de scouting, enfim, tem um estádio em boas condições, a gente está desenvolvendo um centro de treinamento. É isso, aplica tudo que pode fora de campo para melhorar o ativo, aplica todos os conceitos que nós entendemos dentro de campo para montar equipes competitivas, e o objetivo é seguir subindo nas ligas ao longo do tempo. E já que você falou da Nadia... Ih, meu Deus do céu. Ih, olha lá. Já tenho mais uma pergunta para fazer aí, eu quero... Já trouxe para vocês um presente. Olá, presente. Que isso. Com licença. Que isso. Posso abrir? Pode, claro. Que Enquanto o Marcelão vai abrindo, né, só complementando o que o César falou, é muito legal. A gente ouviu o projeto pela primeira vez faz quase 3 anos, né, quando convocados, além do braço de consultoria, trocou o chapéu aí, como a gente também trocou na Outfield de virar acionista, mas no caso deles de controlar e operar o próprio clube. Aí, ó. Muito bonita. Parabéns. Depois o Bruno tirou uma foto pra gente colocar na rede social lá da Nadia. E é muito legal ver acontecendo na prática, né? Depois de tanto planejamento, levantar capital, encontrar o ativo, começar a gerir o ativo, ter toda a curva de aprendizado, que é difícil pra caramba. É um pouco daquela coisa, né? Como consultor, às vezes você fala muito e não tá na execução. Agora, no caso do César, a gente também, você tá na execução, então você tem os 2 lados da moeda ali, né? Não só o lado de ponderar as coisas, de pensar estratégia, debater planejamento, mas ir pro front, executar e ter o aprendizado na ponta sobre como é gerir um clube. E falando de Portugal especificamente, até para trazer para nossa audiência aí, para o Marcelão também, é um mercado que cada vez mais a gente vai ouvir falar em conexão com o futebol brasileiro. Não só porque o César, no convocado, fez o primeiro movimento aí de comprar o Anadia, mas a gente tem sido procurado aí, Altitude, como Advisory M&A, né, consultoria de sell-side buy-side, por vários investidores brasileiros com apetite para ter um clube em Portugal. Sejam estruturas que já têm clube no Brasil e querem construir essa ponte, um pouco do que o César falou. Sejam investidores que, assim como o César, querem ir direto para a Europa e participar disso lá. Por quê? A gente volta aqui na discussão do Esfera, né, do Aranha, alguns episódios atrás. O Brasil é um país que tem no jogador de futebol uma commodity muito forte, né? Da mesma forma que a gente exporta soja, exporta café, exporta uma série de coisas no agro, a gente exporta jogador, né? Lembra aquele dado que você ficou assustado lá, que o Brasil representa 15% de toda a movimentação de jogadores no mundo? E qual que é a primeira porta de entrada para o mercado europeu? Portugal. Né? Então você tem um valor muito grande para ser criado e destravado nessa conexão Brasil-Portugal, que é uma das coisas que o convocado, o César, olham aí com muita atenção. Exato. E aí você, de fato, isso que o Pedro falou por mais experiência que você tenha, a hora que você junta uma equipe nova, né, nós tínhamos 3 anos de sociedade, todo mundo vai aprendendo ali o seu jeitão de fazer, e cada vez mais nos dá a certeza de que o futebol é uma operação de longo prazo. Por isso eu acredito muito pouco nesses spikes que você vê, tipo 777, compra. Você não dá tempo de você organizar o que você comprou, até porque não tem nem mão de obra para isso, de organizar, de consolidar e tudo mais. Então nós passamos ali um ano, está indo para o 2º ano de consolidação, que é a hora que nós entendemos que fora de campo está tudo organizado, a estratégia está pronta e tudo mais. Agora é o jogo, né? Agora é o sábado e domingo que é o que importa. Mas está tudo organizado, podemos dar o próximo passo e vamos para o próximo clube. E somos em 5, podemos nós temos acesso a muita gente de qualidade que pode ocupar os nossos espaços, mas é a construção. Então agora o próximo vai para o outro, setup, organiza, pluga, né? Cria conexão com a África mais direta, porque é França, e aí tá bom, daqui 2 anos é o 3º passo. Então assim, é um projeto de longo prazo, onde eu consolido todo mundo depois. E a ideia é incorporar outras coisas de ecossistema para agregar valor ao ativo. E nesse projeto de longo prazo, você falou, começamos lá em Portugal, olhando França, também outros mercados. O mercado brasileiro está nesse mapa também? Nós decidimos por Europa por conta de maturidade, né? É um mercado que eu sei
por quanto eu entro, Uhum. eu sei por quanto eu saio e eu sei quanto vai custar chegar até onde eu quero. É um mercado que valoriza mais a negociação do jogador, né? Porque eu chego lá eu consigo vender. No nosso tamanho, ter um clube no Brasil pode até fazer sentido, mas ele faz menos, porque eu não vou conseguir atrair o grande talento, né? O grande talento vai parar no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo. Eu vou pegar um atleta de um tier menor tendo o meu clube. Agora, se eu tiver uma estrutura de scouting mais organizada, como a gente está montando no Brasil agora, já tem 2 e deve ir para 5 nos próximos meses, eu consigo buscar esse atleta que está sendo dispensado do clube grande, que quer uma porta direta em Portugal. E se tiver com França, que eu consigo colocar eventualmente na França. Hoje eu tenho algumas limitações na terceira divisão de Portugal para atletas brasileiros, mas indo para a segunda já está aberto, eu não tenho limitação. Então, por enquanto, nós estamos olhando o mercado brasileiro sim, porque nós conhecemos o mercado, conhecemos todo mundo e tudo mais, mas estrategicamente ele vai ficar limitado, porque eu acho que eu tenho mais acesso na estrutura de scouting. Mas não abandonamos. Uhum. Uma vez que o mercado esteja amadureça, eu prefiro entrar no mercado maduro, mesmo pagando um pouco mais caro, mas sabendo que eu vou ter saída lá na frente, eu vou ter organização, do que no mercado ainda em construção. Sem contar que assim, o mercado brasileiro ele é muito amplo ainda, né? Você tem divisões profissionais ali na A2 Paulista, até você chegar numa divisão nacional, demora, é um processo longo, caro e tudo mais. E se você hoje entrar num clube de série C, que é um clube já mais estável numa liga nacional, né, numa competição nacional, já são clubes mais caros, até porque eles já estão mais estruturados, boa parte deles, e eu tenho que competir com gente de outro porte para comprar o clube. Então, um pouco isso um pouco esse é o desenho. Nós olhamos, pode ser interessante, mas por enquanto nós vamos para a parte de parcerias, estamos construindo parcerias com dois clubes locais, de divisões menores e base. Então, essa é um pouco da ideia de Brasil hoje. E legal, 2 pontos que o César comentou aí. Primeiro que o apetite do investidor global, né? O César é um investidor global hoje, investindo num ativo no futebol europeu. E a gente ouve muito isso, né? Eu gosto do Brasil, mas eu prefiro esperar. Eu topo pagar um pouquinho mais caro ali na frente. Mas eu quero ver a consolidação de tudo que está acontecendo desde que a lei foi aprovada há 3 anos. E claro que aí é equação risco-retorno, né? O cara que entra antes com um risco maior, como é o Textor, como é a Tricorp, como é o City, ele pode ter um prêmio maior, porque ele está assumindo um risco maior. E aí quem entra mais à frente com o mercado mais pronto, mais organizado, mais validado, que foi o que o César falou, ele tem um risco menor e eventualmente ele vai ter um prêmio menor também, claro. E faz parte da equação. E do outro lado, legal também o depoimento dele ali, né? Ele falou no começo de seguir o plano, não mudar a rota, pensar a longo prazo e ser muito desafiador você vencer essas etapas, que vai totalmente de encontro à conversa com o João semana passada aqui sobre o Maringá, né? Que chegou na Série C depois de 7 anos de projeto, né? Ele falou aqui do número, né? Foram 17 milhões de reais investidos pelo clube, queimados pelo clube nesse processo de chegar até a Série C. O que mostra que ele mesmo brincou aqui, né? Falou, pô, pensei em desistir várias vezes, sim, né? O negócio é muito duro. E que bom que eu não desisti, porque agora eu cheguei onde eu queria chegar na primeira fase aqui do projeto. E é o que o César falou, né? Pô, tem vários aprendizados que você vai tendo, você vai vencendo, e a importância de você pensar em fase, né? Fechei um primeiro ciclo, agora eu vou pro segundo ciclo. Né? O Anadia tá aí no meio do primeiro ciclo dele, e todos torcemos para que feche ele logo aí com acesso para a segunda liga lá, né? A segunda divisão de Portugal, para depois ir para a próxima pernada, né? Ir para a França, ir para outros mercados europeus, porque é importante para o mercado que esses projetos com tanta gente boa deem muito certo, né? E parte dos estudos que nós fazemos nos mercados da Europa mostra que o que dá errado é justamente o investidor que chega querendo crescer rápido, colocando dinheiro a qualquer custo, sem um planejamento e sem gente pronta para fazer esse negócio. Então, a gente estava conversando com alguns investidores americanos outro dia por conta de um contato que nós temos, e eles falando, poxa, o negócio no futebol perde-se muito dinheiro e tudo mais, né? É muito ruim. Aí você olha e fala, tá bom, mas quem você trouxe para cuidar? Ah, eu trouxe o cara que era ex-jogador do clube. Eu trouxe o cara que não sei o quê. A hora que você olha a composição, é mais do mesmo. É mais perdemos o jogo hoje, precisa aproveitar e contratar mais um jogador. Ah, perdemos, estamos mal na tabela, contrata mais 2, aproveita a janela. Então, assim, não é um planejamento, é mais do mesmo. E é por isso que tem tanta oportunidade na Europa de clubes mal geridos, porque fazem exatamente como se faz aqui. O futebol, ele muda o endereço, mas o comportamento é o mesmo. E isso diferencia os clubes estruturados dos clubes em dificuldade. Então,
Acho que aqui no Brasil nós estamos nesta fase de começar a pensar de maneira estruturada. Então, quando você vê Maringá, quando você vê Mirassol, quando você vê Novo Horizontino, Fortaleza, enfim, tem um monte de gente pensando a longo prazo. Pode escorregar aqui e ali, mas já tem uma visão de longo prazo. E você vai mudar a característica do futebol. Clubes grandes que não pensam dessa forma, né, você pega os clubes lá de Pernambuco, completamente desestruturados, com um potencial gigantesco, e perdendo espaço para clubes menores, mas bem estruturados. O Atlético Ferroviária, né? Acesso D, C, C, B direto. Exato. Outros dois belos exemplos. O Náutico que não consegue voltar da C, aí do outro lado, né? O Náutico que tá na C não consegue voltar para B, o Figueirense que tá na C não consegue voltar para B. Então você vai criando esse cenário que as figuras do mercado vão mudando, né? E futebol é difícil. Futebol não é produzir molho de tomate, né? Compra o tomate, joga na máquina, enlata e vende. O futebol é uma atividade difícil. Tem muita coisa que é igual a qualquer outra. Planejar, estruturar, a parte fora de campo, melhorar o marketing, melhorar o acesso ao torcedor, controlar as finanças. Pô, nós não temos um sistema de gestão porque não é a fase para isso ainda. Mas nós temos controle de fluxo de caixa no dia, nós respeitamos o orçamento, nosso objetivo é trabalhar sempre 10% abaixo do que foi orçado. E assim, tem todo um planejamento. Depois, dentro de campo, é o futebol. E aí, este relacionamento é que você precisa ter um jogo de cintura, porque o pessoal vem de fora da indústria e fala, futebol é igual a qualquer outra indústria. Até certo ponto mas depois não. E o não é que realmente destrói tudo que você fez de bom naquilo que é igual a qualquer outra indústria. Pedrão, tem mais alguma aí? Eu matei todas as minhas perguntas. Legal demais. Bom que a gente pôde aprofundar um pouco aí também na Liga Portuguesa e no Nadia. E no Fair Play Financeiro também estava com muita curiosidade de ouvir o César falar. Então, só agradecer, César. De novo, é o primeiro convidado que volta para o Sports Market Makers. É o cara que fez o episódio mais visto. É o primeiro que volta. Sempre uma honra tê-lo aqui. Eu sei que você não mora no Brasil, mas sempre que tiver aqui em Terra Tupiniquim, pode mandar mensagem aqui que as portas estão sempre abertas. E obrigado por mais uma participação. Já é quase o camisa 9 do Sports Market Makers, né? O cara que resolve ali. É verdade. Põe a bola pra dentro. Obrigado pelo convite. Eu vou fazer o cadastro aí da digital para poder entrar direto, porque aí a gente vem todas as vezes. Mas obrigado pelo convite. É sempre bom falar com o Pedro, com você, Marcelo. Manda um abraço pro Thiago. E sempre que eu puder, estando aqui, marcamos. Estando no Brasil, marcamos. Eu vim aqui para falar umas groselhas assim e brincar e falar sobre futebol, porque eu acho que a gente precisa fazer a educação do torcedor, especialmente, mas também do dirigente, da imprensa e tudo mais. Tudo que a gente puder ajudar aqui nessa conversa, eu não vou estar certo sempre, mas vou tentar trazer o máximo de informação e conhecimento possível para ajudar na construção. Valeu. E obrigado pela camisa. Que camisa linda do Anadia aqui. Olha isso. Bom, já vou pegar para mim. Não vou nem perguntar pro Pedro aqui, pro senhor Thiago. Eu ganhei a minha já também. Então essa é minha mesmo. Tá tudo certo. Só o Thiago vai ficar sem. Tudo bem. A gente corta essa parte. Mentira. Pedrão. Valeu, Marcelo. Valeu pela participação mais uma vez. Você que acompanhou até agora, muito obrigado. Deixa o like. Esperamos que vocês tenham gostado. Agradecer novamente ao Mauro César, que esteve aqui quase o programa inteiro, saiu lá para Jovem Pan para fazer o trabalho. Agradecer ao VAR, que também fez a sua excelente pergunta. Deixa o like para fortalecer o Sports Market Makers e a gente se vê no próximo episódio. Fui!